A Universal está prestes a lançar o 7º filme dessa franquia bilionária, que já perdeu o pé, a cabeça, as pernas e os braços. Mas antes de você ver a franquia perder o pouco sentido que lhe resta, vem ver tudo de errado com as duas trilogias do Parque dos Dinossauros. Bora pro vídeo! Jurassic Park. O filme começa com trocentos funcionários do parque aguardando a transferência de um Velociraptor. Eles colocam a jaula do animal em frente ao seu novo habitat, e só falta abrir a bagaça. Então você acha que nesse parque todo automatizado vão girar uma manivela, ou apertarem um botão e a porta vai se abrir, mas não. Eles mandam um figurante subir na jaula do bicho para abri-la manualmente, mas que rústico. Então descobrimos que o Velociraptor tem super força, e consegue mover aquela enorme gaiola de metal apenas com uma cabeçada, derrubando o figurante. Meu Deus. Mas será que esse Raptor é na verdade um Zidanossauro? A fera pega o figurante. Então os outros funcionários tentam deter o dinossauro usando suas varetinhas de choque. E eu não sei o que é pior. Se é o fato dessas armas não fazerem nem cócegas no bicho ou o fato desses animais não saberem disso. O caçador chamado Robert Muldoon manda eles atirarem no Velociraptor, que ele mesmo poderia ter atirado se não tivesse jogado sua arma longe na primeira oportunidade. Te falo em profissional. E os demais não atiram, pois é mais caro fazer um novo Velociraptor do que pagar a indenização para a família da vítima. E o figurante morre, tá louco? Se esse parque não consegue fazer uma simples transferência de animal sem que haja um morto, quais as chances de dar certo? O filme corta dali e então conhecemos os nossos protagonistas. O paleontólogo Alan Grant e a paleobotânica Ellie Sattler. De repente são surpreendidos por um helicóptero que atrapalha sua escavação. E o piloto diz para eles irem ao trailer. Eles obedecem e ao chegar lá encontram John Hammond assaltando a geladeira. Olha só, o gordinho só pode ter se atirado de paraquedas para ter chegado aí tão rápido. John diz que construiu um parque, mas para que ele tenha o apoio de investidores precisa que especialistas como o nosso casal de protagonistas vistoriem e aprovem a bagaça. It compensates you by fully funding your big for a further 3 years. Eu não sei vocês, mas eu tenho sérios problemas com o fato dos investidores de John aceitarem o parecer de pessoas que recebem dinheiro do cara. Pelo visto, nunca ouviram falar em suborno. O casal parte com o bilionário em seu helicóptero, e com eles vai o advogado figurante chamado Gennaro e o matemático Ian Malcolm. Eles chegam à ilha, vão com jipes pro parque e avistam o primeiro dinossauro. E isso faz Alan ficar com as pernas bambas, pois percebeu que com esses bichos de volta à vida sua profissão perdeu toda a relevância. John faz com eles o tour que foi programado para todos os visitantes. Hello, John. Oh, yes. I've got lions. Well, fine. Quem diria, o dono do parque vai ter que se apresentar para todos os turistas. Pelo visto, faltou dinheiro para contratar mais funcionários. Eles vão aos laboratórios e aprendem como os dinossauros são feitos, e que são todos fêmeas. Então saem para conhecer a jaula dos Velociraptors e Robert conta que os animais são inteligentes. I crashed with a big one. When she looks at you, you can see she's working things out. No entanto, como veremos futuramente, o tamanho dos Velociraptors é o mesmo, e a gente não consegue distinguir um do outro, então isso provavelmente era importante no livro que deu origem ao filme, mas foi esquecido aqui, então nem faz sentido o cara comentar, e eu sinto que tem mais alguma coisa faltando. Kids! Agora sim, tava faltando uma mãe desnaturada que mandasse suas crianças ficarem com um avô idoso e super ocupado, em um parque repleto de feras que já mataram uma pessoa, bem no dia que estão avaliando a segurança da bagaça. Pais da ficção, um melhor que o outro. O grupo vai para os carros elétricos, e agora que seus netos também estão no passeio, John não vai mais acompanhá-los, pois o filme quer que John sobreviva a essa aventura, e ninguém acreditaria que o velho que não conseguiria escapar de uma galinha seria capaz de escapar de um tiranossauro. O grupo sai em seus carros, mas depois de passarem pelo cercado de vários dinossauros, nenhum deles aparece, pois o cara que gastou bilhões fazendo esse parque não previu que em uma reserva natural quilométrica como essa, os bichos não ficam esperando para tirar fotos nas grades. Então no meio do passeio, Alan mete o pé, pois o parque não possui a segurança básica de ter essas portas travadas para evitar que adolescentes e malucos saiam para acariciar um T-Rex. We needed locking mechanisms on the vehicle doors. Na administração, eles descobrem que uma tempestade se aproxima e mandam o grupo voltar. Porém, Ellie resolve ficar mais um tempo com o réptil que eles encontraram. Enquanto isso, Dennis, o cara da automação, dá início ao seu plano para roubar o DNA dos dinossauros. Ele deixa um vírus escondido no sistema do parque. Então desliga as câmeras e para sair desativa as cercas elétricas de várias feras também. Tá louco? Como é que deixa uma única pessoa com tanto controle sobre o parque? E ainda alguém mal remunerado? Sorry
about your financial problems, Dennis. I really am, but they are your problems. Aposto que um vale-refeição tinha mudado toda essa história. E graças à trapaça de Dennis, os jipes elétricos param à frente da jaula do T-Rex. O garoto chamado Tim espia o território do animal e descobre que a cabra sumiu. Where's the goat? E o T-Rex divide com a galera um pernil perfeitamente cortado, The Falling Timing perfeito. E a patinha do animal, que como nós sabemos não serve nem pra amarrar cadarço, surge das árvores segurando a cerca, tá louco? Não vai dizer que o braço do bicho cresceu pra efeito dramático. O advogado literalmente se cagaceia e vai correndo para o banheiro. A cerca se arrebenta e o T-Rex sai para a estrada. Então a garota chamada Alex pega uma lanterna e começa a sinalizar sua posição pra fera. Meu Deus! Agora sabemos o que originou as piadas sobre a inteligência das loiras, sem contar que não havia razão para pegar a lanterna, já que seu irmão havia encontrado um capacete com lentes de visão noturna, mas se ela não fizesse isso, o T-Rex teria partido sem gerar nenhuma emoção, ou seja, ela fez isso por nós, que atenciosa. E ainda tá com a lanterna ligada. Essa guria é a melhor amiga dos roteiristas. O dinossauro ataca o carro, mas o que essas crianças têm de burrice tem de força. E conseguem bloquear a mordida do animal. Olha aí, se você não quer ir pra escola, pelo menos faça academia. O dinossauro capota o veículo. Já no outro carro, o Alan abre uma caixa e retira um sinalizador. Então ele chama a atenção do T-Rex e lança a bagaça longe, afastando a fera. Parabéns, salvou todo mundo. Como alguém precisa morrer, Ian traz o perigo de volta, mas o dinossauro não o devora, não, pois ele é um dos principais. Então o filme safadamente corta para o banheiro, e o T-Rex aparece ali para devorar o figurante, enquanto nosso herói acaba escondido pelas palhas. Que conveniente. Alan retira Alex de debaixo do carro, e a animal dá um grito ao ver o T-Rex. Então Alan tapa a boca da guria e avisa que o dinossauro não pode vê-los se eles não se moverem. Ah, para com isso, filme. E o T-Rex não pode ouvi-los nem sentir seu fedor também. Esse animal tá perdendo tantos sentidos que eu tô começando a achar que ele enfrentou o Chaka de Virgens. Agora o tesouro do céu vai acabar com os seus 5 sentidos. O dinossauro então começa a atacar o carro, que pelo visto esse sim tava se mexendo sozinho. Alan e Lex sobem no espaço onde estava a cerca elétrica e encontram um abismo às suas costas. Fala sério, até 2 segundos atrás essa bagaça era plana e tinha uma cabra ali. E se não fosse esse o caso, vai me dizer que o T-Rex escalou essa bagaça pra chegar até eles? Temos um dinossauro alpinista, por acaso? Nossos heróis descem a bagaça de rapel e o dinossauro quase os acerta com o veículo. Enquanto isso, Dennis anda de carro por uma das estradas do parque, mas o imbecil consegue se acidentar, então é encontrado por um dinossauro. Toma uma gosma na cara e ao tentar fugir descobre que a fera se teletransportou pro carro. Tá louco? Com esses bichos tendo superpoderes fica ainda mais difícil. De volta a Alan e Lex, nosso protagonista vai tentar resgatar Tim, que está preso em uma árvore, mas depois que ele tira o guri do carro, o veículo dá sinais de que vai despencar, e bastaria nossos heróis irem para o lado para ficarem fora do perigo, mas não. Eles resolvem apostar corrida com o carro de quem desce mais rápido. Eles chegam ao chão, mas o carro cai em cima deles. Meu Deus, eles morreram. We're back in the car again. Já a Ellie chega na estrada acompanhada de Robert e encontram Ian todo arrebentado. Eles escutam o rugido da T-Rex e se assustam, mas isso não impede Ellie de dar um berro ao enxergar o carro de Alan. Tá louco? Eu sei que tem coisas que são proibidas de levar a um parque, mas o cérebro não devia ser uma dessas. Ian chama o pessoal de volta para o Jeep, pois percebeu que o dinossauro tá chegando. Eles partem, mas a T-Rex se aproxima, pois o animal gigante pode chegar a 50 km por hora. E como esse também é o limite de velocidade do parque, Robert não pode acelerar mais se não tomar uma multa. E o bicho, quando os alcança, não parte pra mordida, não. Ele dá só um carinhozinho com a cabeça que nem um gato de madame e deixa o pessoal ir. No dia seguinte, Alan e as crianças dormem em cima de uma árvore, quando são acordados por um girafassauro. Alan pega um galho e consegue disputá-lo com o bicho. Fala sério, eles são só tamanho, não tem força nenhuma. Looks like it has a cold. Yeah, maybe. Olha só, temos um mini veterinário entre nós. Mas é claro que esse diagnóstico da criança é só pra gerar mais uma piada com a personagem mais avacalhada pelo filme. Eles descem da árvore e Alan encontra ovos, percebendo que os dinos estão conseguindo mudar de sexo, pois para clonar as criaturas os cientistas usaram DNA de rãs africanas, que possuem esse dom. Tá louco? Quer dizer então que de trocentos animais no mundo eles usaram logo daquele que daria M. Sem contar que o protagonista, que é paleontólogo, sabe dessa
força característica das rãs, mas os cientistas especialistas não. Além de burros, são azarados, mas que azar. Enquanto isso, John manda resetarem o sistema do parque para que eles possam recuperar o controle da bagaça. Eles desligam tudo, mas para religar não basta acionar o mesmo interruptor que foi desligado, não. Eles precisam atravessar o parque até a sala de manutenção. Quem fez essa parada não conhece a palavra praticidade. Sem contar que ao desligarem o sistema, eles acabaram soltando os Velociraptors. Nossos heróis podiam ter evitado isso se alguém já estivesse na sala de manutenção com um rádio, só esperando o sinal para religar a parada. Mas o que vocês querem? Se o pessoal só ficar correndo do T-Rex, o filme vai ficar chato. Então Arnold sai para ligar o sistema. Já o trio D3 é surpreendido por uma manada, que muda de direção por estarem fugindo de um predador. O pessoal se esconde atrás de uma árvore e depois que os dinossauros passam, nossos heróis vão para o outro lado e enxergam o T-Rex aparecer e atacar a manada, tá louco? Mas os bichos estavam correndo do predador ou indo na direção dele. De volta a Ellie, ela estranha a demora em Arnold religar o sistema e decide averiguar. Robert pega uma arma para acompanhá-la. Ele podia dar outra dessas espingardas pra mulher, mas a única arma que Ellie sabe mexer é aquela que é controlada com um volante. Brincadeira, mulherada, essa foi só pra ver se vocês estão atentas. Ellie pega rádios para que John possa orientá-los no caminho, mas que sacanagem. Arnold saiu sozinho e sem nenhum desses equipamentos, enquanto o elenco principal vai até armado. Agora já sabemos que nessa época Samuel L. Jackson ainda fazia figuração. A dupla vai pra rua e ao chegarem na mata, Robert percebe que estão sendo observados por um Velociraptor e manda a mulher correr. O abobado só esqueceu que tem mais 2 desses por aí, mas é um erro honesto de quem não conhece esses bichos. Enquanto isso, Alan e as crianças chegam a uma cerca. Alan percebe que ele não consegue passar entre os arames e se ele vai ter que escalar essa bagaça, esses filhos de papai que atravessariam tranquilamente para o outro lado vão escalar também, então pensando que Ellie, por sua vez, chega onde tinha que chegar e liga o que tinha que ligar, e nós descobrimos que Tim ainda tá descendo a cerca e acaba tomando um super choque, sendo lançado longe. Já Ellie é atacada por um Velociraptor. Ela sai pela porta, mas o bicho lhe dá um encontrão que a derruba. Se você acha que ela já era, esqueceu das crianças que foram mais fortes que o T-Rex. Ellie ganha disputa com o animal, descobre que Arnold morreu e sai correndo. Enquanto isso, Robert vai caçar um dos Velociraptors, mas deixa pra ajeitar a sua arma no último segundo. E é lembrado cruelmente de que há mais de um desses dinossauros por aí, tá louco? Mas o cara se embrenhou na mata sabendo que tinha 3 desses bichos, mas se sentia seguro só porque tava enxergando um. Te falo em caçador otimista. Já Alan faz os primeiros socorros em Tim. Ele revive a criança que teve uma parada cardíaca após tomar um choque de 10.000 volts, mas que se recuperará como se só tivesse ralado o joelho. Alan deixa as crianças no refeitório e vai procurar por sua parceira. Ellie encontra Alan que está gritando por ela do lado de fora. E você acha que isso poderia atrair os dinossauros, mas não. O que chama a atenção das feras são as crianças quietas comendo gelatina no refeitório, quem diria? As crianças vão se esconder na cozinha. E Alan, ao invés de buscá-las, sai com Ellie para se encontrar com os outros e pegar uma arma. Isso faria sentido se ele soubesse que elas estão em apuros. Mas como acredito que ele não tem a bola de cristal, foi pura conveniência mesmo. Os dinossauros entram na cozinha e após brincarem de gato e rato, descobrimos que Tim Manco é mais rápido que um Raptor, que de Veloci não tem nada. O garoto entra na câmara fria, que foi deixada aberta por alguém que não se importa que toda a comida descongele e fique podre, ou seja, a fada da conveniência. Tim dá um drible no dinossauro, se levanta e sai da câmara. Eles trancam um bicho ali e fogem sendo observados pelo outro animal. As crianças se encontram com Ellie e Alan. O grupo vai para a sala de operações, porém as portas são fechadas pelo computador e infelizmente um Velociraptor já os alcançou. E você acha que depois de tudo o que vimos, seria fácil para Alan e Ellie juntos manterem a porta fechada, mas não. Eles ficam se peidando para impedir a criatura de invadir o lugar. Meu Deus. Se ao menos tivesse alguém para alcançar a arma para eles. Mas Lex está tentando encontrar o programa que trava a porta. E Tim tá dando uma decote dizendo que a guria é a melhor no que faz. Ou seja, tá todo mundo ocupado. Lex consegue fechar a porta. Então Alan avisa John para pedir ajuda externa. Mas então o Velociraptor resolve atacar a janela que não é blindada. Fala sério. Do que adianta ter uma porta de metal se o resto é de vidro ou papelão? Alan atira nos animais. Mas os furos que aparecem no vidro não são do mesmo calibre, parece que temos um atirador oculto na cena. O grupo foge por uma escada, porém ao chegarem no salão principal são cercados pelas feras.
Tá louco, mas saiu da onde esse ninja se teletransportou por acaso? O grupo sai dali e chegam no helicóptero que os manda de volta pra casa. Fim. O filme começa com uma família de ricaços dando uma paradinha na Ilha Sorna. A filha do casal vai dar uma volta, encontra dinossauros e seus pais escutam ela ser devorada. Já Ian Malcolm vai visitar John Hammond e o velho fala sobre essa ilha. Foi lá que criamos e cuidamos dos animais durante meses, depois os transferimos para o parque. Mas deixa de ser mentiroso, nós vimos o laboratório na Ilha Nublar e até presenciamos um ovo de dinossauro eclodir. Então admite logo que a Ilha Sorna, que não foi citada no filme anterior, surgiu agora só para vocês fazerem mais dinheiro com essa franquia. John conta que está reunindo uma equipe para documentar o lugar, que os dinossauros carnívoros ficam no centro da ilha e que seu pessoal pode ficar na praia onde é seguro. Pelo visto, ele não ficou sabendo do ataque à criança. Algumas semanas atrás, uma família britânica aportou o seu iate na ilha e a filhinha deles foi ferida. Então Ian descobre que a sua namorada Sarah Harding é a paleontóloga escolhida para a missão. Ele resolve ligar para a mulher para alertá-la do perigo. É tarde demais. Ela já está lá. Como é que tu não sabia que a tua namorada estava viajando? Se vocês estão há tanto tempo sem se falar assim, talvez ela não seja mais tua namorada, cara. E John diz que ela soube sobre rumores da existência de dinossauros e foi atrás de um figurante qualquer para descobrir se era verdade. Tá louco? Malcolm passou 4 anos falando sobre os dinossauros e ela só acreditou quando um estranho confirmou a história. Tô vendo que o relacionamento de vocês vai longe. Nosso herói aceita participar da missão e vai se reunir com a galera que está preparando as tralhas para partir. E sua filha Kelly aparece por lá para se despedir. A galera parte para a ilha e quando chegam perto, o dono da embarcação que os transporta diz que há várias histórias tenebrosas sobre o lugar e chamam de Ilhas das 5 Mortes. E nossos heróis ficam assustados com o nome da bagaça. Fala sério, o mapa que tá no trailer deles já denominava as ilhas assim. Vai dizer que ninguém leu? Nosso pessoal avança pela ilha, rastreando Sarah por seu telefone. Porém, eles encontram apenas a mochila da mulher jogada de qualquer jeito no meio do nada e começam a chamar por ela. Porém, dinossauros aparecem e o pessoal esquece que estão preocupados para ficarem admirando os bichinhos. Minha déficit de atenção foi superada com sucesso. O fotógrafo Owen sobe em um tronco de árvore para tirar fotos e Sarah tá ali ao lado. Mas como é que esse abobado não viu a mulher? Com uma miopia dessas, nem adianta ele tentar tirar fotos. Vai ficar tudo sem foco. E Sarah, que não ouviu gritar em seu nome, escuta o disparo da câmera dele. Mas que diachos de audição seletiva é essa? Então a paleontóloga, que passou anos estudando predadores, vai pra frente de um filhote de dinossauro, toca no animal e o assusta com sua máquina fotográfica, fazendo os pais do bicho tentarem matá-la, escapando por um triz de ser perfurada. Meu Deus, se ela é experiente, imagina o que um amador faria. Os animais vão embora e Owen puxa um cigarro. Não sei disso não. Dinossauros podem farejar a quilômetros de distância. Estamos aqui para observar e documentar, não interagir. Exato, por isso ela se manteve afastada dos dinossauros e não tocou no filhote. O pessoal volta ao acampamento e Kelly o surpreende ao sair do trailer. Fala sério, esses caras viajaram por horas em uma embarcação onde o trailer era um dos poucos lugares para se ficar. E vocês querem que a gente acredite que ninguém viu essa guria e que em nenhum momento ela saiu de seu esconderijo para comer ou ir ao banheiro? Isso tá me cheirando a artimanhas do editor. Enquanto isso, Peter, sobrinho de Hammond, leva Roland e seu grupo de caçadores para capturarem dinossauros. Roland segue o rastro de um T-Rex e encontra um filhote. O filhote deve ter só 2 semanas. Nunca deixou medo. Durante toda a caçada, Roland chamava os dinossauros por apelidos toscos, pois não conhecia as espécies, mas do nada sabe dizer até a idade de um T-Rex e que se trata de um antissocial. Parece que alguém estava escondendo o jogo. Eles sequestram o filhote e o deixam amarrado servindo de isca. Já Peter faz uma videoconferência com investidores, mostrando os dinossauros que capturaram. E você acha que pela importância dos bichos, Peter os deixou trancados em gaiolas sendo vigiados por alguém? Mas não tem ninguém olhando e as jaulas sequer têm cadeado. Na verdade, a do Triceratops tem, mas deve ser porque, ao contrário dos outros dinossauros, ele é um ótimo arrombador. E de repente a tenda
fazenda de Peter é invadida pelo animal, e só fez barulho quando surgiu em tela. Esses Triceratops ninjas são um terror. Os dinossauros começam a explodir o local, e um carro sobe como um foguete e voa até a árvore em que está Roland, que consegue escapar por um Tris, tá louco? Eu não sei o que fez essa bagaça pegar esse impulso, mas sei que essa mira perfeita pertence à fada da conveniência. Owen pega o filhote de Tiranossauro Rex e o carrega para o carro, pois se os pais do animal não apareceram até agora para resgatá-lo, com certeza não virão só porque o bicho passou pra mão de nossos heróis, não é mesmo? Enquanto isso, Roland fica sabendo sobre o cadeado arrombado. Não estamos sozinhos nessa ilha. Ah, para com esse filme. Vai dizer que Peter não sabia sobre o grupo enviado por seu tio, e que ninguém nos trocentos helicópteros enxergou o trailer pelo qual eles passaram. Sarah e Owen chegam com o filhote no trailer dos mocinhos. Ian sai dali e vai com Kelly para uma plataforma em uma árvore, dizendo para a filha que ali eles estarão seguros. Mas ela retruca lembrando-o dos eventos do filme anterior. Não tem nada a ver. Agora estamos em uma situação completamente diferente. E a T-Rex, que tava ouvindo escondida, dá um oi só pra provar que o cara tá errado, que ardilosa. Então Ian liga para o pessoal que tá no trailer, mas Sarah fala para Owen não atender, pois ela precisa de ajuda e nada é mais importante na Ilha dos Dinossauros do que ajudar aquele filhote. Ian resolve descer para avisá-lo sobre o perigo. Enquanto isso, Ed liga novamente para o trailer, porém Sarah e Owen, que já terminaram o curativo do animal, continuam sem atender o telefone, pois estão achando que é trote. Ian entra no trailer, então eles veem um Jeep ser lançado longe. Olha só, o que será que o pobre carro que estava parado e vazio deve ter dito aos dinossauros? E os animais que fazem a terra tremer ao caminhar surgem silenciosamente na janela. Parece que pegaram emprestado as pantufas do King Kong. Porém, o melhor de tudo é que os T-Rex não apareceram quando o filhote estava grunhindo ao relento, mas aparecem quando ele está amordaçado dentro de um trailer. Devem ter encontrado a cria através de um aplicativo para celular. Esse não é o comportamento de caça, Ian. Vieram buscar o filhote. Tu acha? Então eles devolvem o filhote. Já Ed liga para o protagonista. Eles estão voltando para a selva. Porém, de repente, o veículo é capotado, tá louco? Vai dizer que os dinossauros voltaram para a floresta só para pegar impulso e não fizeram barulho algum ao correr para atingir o trailer. Então tá bom. Os T-Rex empurram a bagaça para o precipício. Sarah não consegue se segurar e cai sobre o vidro traseiro que começa a rachar. E você acha que agora já era? Pois mesmo que o vidro resista, os dinos ainda vão empurrar a bagaça morro abaixo. Mas não. Pois um dos T-Rex se lembra que deixou o fogão aceso e eles vão correndo para casa. Então o telefone cai na direção de Sarah. E Ian, ao invés de agarrar a namorada, decide pegar a mochila da mulher para ela se segurar pela alça enquanto o vidro quebra. Por que não? E a mulher, que não havia tido forças para se segurar há poucos minutos atrás, agora consegue. Deve ter comido sua barrinha de espinafre. Ian e Owen conseguem erguê-la. Então Ed aparece e pergunta aos 3 sobreviventes que estão à beira da morte o que eles precisam. 3 cheeseburgers duplos com tudo dentro. Sem cebola no meu! Uma torta de maçã. Engraçadinhos! Todo mundo é Deadpool agora, então se virem sozinhos. Porém, Ed retorna para o carro e pega uma corda ao invés do guincho do veículo. Mas tudo bem, porque a melhor parte é que, ao invés de amarrar a bagaça no Jeep para assim içar seus amigos, o abobado prefere amarrar numa árvore. Viram, crianças? Amizades burras também matam. O animal joga a corda para seus amigos e sai, pois o trailer começou a se mexer. Sarah e os outros tentam escalar a corda. Porém, ela foi mal atada e eles despencam, conseguindo se segurar nas bordas da janela. Quem diria que esse pessoal é tudo rato de academia. Ed prende a corda novamente e usa o guincho do carro para tentar trazer o trailer de volta. Mas que cara bobado. Num terreno lamacento desses, ele nunca vai conseguir puxar um trailer que pesa toneladas.
Enquanto isso, Sarah escorrega na corda molhada e cai por sobre seus companheiros. Mas não se preocupem com esses animais, pois ela pesa uns 60 quilos, é quase uma pluma. Já os tiranossauros surgem da floresta, olha só. Conferiram o fogão, deixaram o filho no berço e voltaram com sede de vingança. Menos mal que deu tempo de Ed ajudar quem realmente importa pra trama. Eles devoram o figurante. Então o trailer despenca sem sequer trepidar a corda de nossos heróis pra não melar com o filme, que é atencioso. E quando a galera sobe, são surpreendidos pelos caçadores. Sarah diz que eles devem sair dali o quanto antes, pois os T-Rex agora acham que esse território pertence a eles. E se você quer saber como os dinossauros partiram sem entrar em confronto com esse exército que chegou logo após, problema seu. O filme não lhe deve explicação. O grupo caminha por toda a noite até que Roland manda pararem para descansar. Ele olha o sangue na jaqueta de Sarah e pergunta se ela está bem. Do filhote, eu tratei da perna quebrada dele, não seca por causa da umidade. Quer dizer que a especialista que explicou que os tiranossauros podem farejá-los a quilômetros de distância tá andando por aí com uma jaqueta suja com o sangue do filhote. Pelo visto, essa tabacuda ainda tem esperança de tirar essa mancha na máquina de lavar. Então o caçador chamado Stark resolve ir ao banheiro ecológico e avisa apenas o colega que está escutando música e claramente não prestou atenção em nada do que ele disse. E Stark se afasta ao máximo que pode na Ilha dos Dinossauros, pois seus peidos são barulhentos e ele não quer que ninguém o escute. E o caçador experiente se perde com facilidade. Acaba tropeçando, ficando à mercê de dinossauros de presépio, que não foram capazes de matar uma criança, mas que aproveitam de sua queda. Conveniências, conveniências, conveniências. Durante a noite o pessoal monta acampamento e vai dormir. Ian caminha por lá quando escuta um tiranossauro se aproximar, e apenas Sarah acorda com o barulho, já que os figurantes estão acostumados a acordar com a mãe deles chamando, e Ian não acorda ninguém, pois quem tem filho de bigode é gato. Atraído pela jaqueta ensanguentada, o T-Rex coloca a cara para dentro da tenda. Kelly acorda e solta um grito, porém o dinossauro tá com cera no ouvido e não a escuta. Então um dos figurantes acorda e grita escandalosamente, fazendo o dinossauro abandonar a tenda para ir atrás dos caçadores. E a galera, fortemente armada, foge desesperadamente sem dar um tiro sequer no animal. Acho que só tem ambientalistas por ali. Já Roland prepara uma arma tranquilizante que tem mira de sniper. E você acha que o experiente caçador vai se esconder no meio das árvores e dar um tiro certeiro no dinossauro, mas não. Ele atira da posição mais exposta possível, pois estava com medo de se esfregar em uma urtiga e ficar cheio de pereba. Enquanto isso, Sarah, Kelly, Owen e um figurante veem uma cachoeira e a atravessam, pois atrás de toda cachoeira sempre há uma caverna, assim como há um baú de ouro no final de todo o arco-íris. O segundo T-Rex encurrala o pessoal. Uma cobra entra na roupa do figurante e ele resolve servir de alimento para o dinossauro, pois antes ser mastigado do que picado, é o que dizem. O T-Rex devora o homem e se dá por satisfeito. Então Ian aparece nos fazendo perguntar se ele enxergou seus entes queridos atrás da cachoeira, se ele deduziu que estavam lá, ou se foi orientado pela fada da conveniência. Enquanto isso, os caçadores avançam por um mato alto sem cachorro. De repente, os abobados são atacados por velociraptors, e as primeiras vítimas morrem sem dar um grito, aguentando a dor de serem devorados só para não alertar seus colegas, que ardilosos. Já um figurante olha para trás e fica gritando desesperado, antes mesmo do dinossauro saltar. Isso que eu chamo de sofrer por antecipação. Nossos heróis vão entrar no mesmo mato. Peraí. Que é isso? Eu acho que é a mochila do AJ. Owen viu a mochila no meio do mato enquanto corria à noite e reconheceu a quem pertencia. Tá louco? A visão desse cara é tão boa que até hoje ele não entende a dificuldade das pessoas acharem uma agulha em um palheiro. Nossa galera escuta os tiros e corre na direção contrária. Ian se machuca, então Owen avança sozinho até o centro de comunicações. O abobado chega nas instalações do parque e os aparelhos que foram atingidos por um furacão e que estão há 4 anos expostos às intempéries
funcionam perfeitamente, pois essa bagaça tem a tecnologia do celular tijolão Nokia. Owen pede ajuda pelo rádio. De volta a Ian, ele, Sarah e Kelly chegam às instalações do parque. Porém, um Velociraptor aparece e ataca a mulher, mas não se preocupem com essa animal, pois o dinossauro só tá a fim de roubar a mochila para ter onde colocar seus livros escolares. Nosso herói distrai o bicho para Sarah e Kelly se esconderem. Porém, mais 2 Raptors aparecem. Ian entra em um carro. O dinossauro vai até ele e tenta entrar pela janela. O abobado sai do veículo e corre para o depósito que elas entraram. E o Raptor não vai atrás, pois é segurado pelo editor. Porém, ao chegar ao depósito, o protagonista se dá de frente com um dos predadores. Mas sua filha surge dando um pontapé no dinossauro, jogando para fora The Following Timing perfeito. E Kelly realizou essa façanha graças às suas habilidades de ginasta, olha só. Para ter achado que esse talento funcionaria, ela só pode ter se inspirado no acrobata do Robin, quem diria. Já Sarah sobe no telhado do prédio e acaba caindo na frente dos dinossauros. Mas eles não estão mais interessados na mulher, pois um xingou a mãe do outro e eles saem na porrada. E Sarah sai rolando e quebrando tudo, parando bem no meio de Ian e Kelly. Que conveniente. Eles levantam a tabacuda que mesmo depois de todas as quedas não tá nem um pouco machucada. Parece que encontramos a mulher de aço. Nossos heróis encontram Owen e saem dali em um helicóptero. E ao sobrevoarem a ilha descobrem que Peter capturou um dos T-Rex e o filhote e vão transportá-los para San Diego. A galera chega na cidade e Peter anuncia sua conquista para seus investidores. Porém é chamado pelo chefe das docas, que avisa que perdeu o contato com o navio que transporta o dinossauro. Ah, para com isso, filme. Vocês querem que a gente acredite que ninguém conseguiu avisar sobre os problemas que estavam tendo e que mesmo ao perderem controle do navio, ele continuou indo perfeitamente em direção do cais. E os abobados percebem que o navio está vindo na direção deles a toda velocidade. E mesmo assim não saem dali nem mandam o público evacuar. Mas vai ver, o barco é pequeno e não tem chances de fazer estrago. Peter vai conferir a embarcação e ao entrar na cabine acha a mão do capitão segurando o timão. Meu Deus, como é que o T-Rex conseguiu devorar esse cara sem destruir a cabine? Vai dizer que pegou o cara com palitinhos de sushi? Já Ian encontra um cadáver segurando o controle do portão do compartimento de carga. E o filme quer nos fazer acreditar que o dinossauro tá lá dentro quietinho, só esperando seu momento para brilhar. Enquanto o homem que o trancou na bagaça morreu logo depois sem poder avisar ninguém. Então tá bom. Ian deduz que o dinossauro tá no compartimento e você acha que ele vai alertar a todos, mas não. Ele manda saírem do navio sem explicar o motivo e só avisa quando é tarde demais. O dinossauro sai rugindo e destruindo tudo o que encontra pela frente. Porém as pessoas na alfândega não o escutam, pois os efeitos especiais só foram postos depois da participação dos figurantes. E o dinossauro sai dali para caminhar por um bairro sem gerar pânico nos moradores, pois o único a sentir os tremores e escutar o rugido do bicho é uma criança bobada. Enquanto isso, nossos heróis pegam um filhote do T-Rex para atrair o dinossauro. Já a polícia encontra a fera e dão meia volta, pois ao receberem a chamada que havia um dinossauro destruindo a cidade, eles pensaram e se prepararam para lidar com o Barney. Nossos heróis encontram o dinossauro. Ele nunca saberá que estamos com o filhote se não fizer nenhum barulho. Vocês estão a uma quadra do dinossauro que os encontrou quando estavam escondidos em um trailer a quilômetros de distância com o filhote amordaçado, então não vem com essa. O dinossauro percebe nossos heróis e rola para eles uma bola, que o bicho deve ter tirado do bolso, já que essa bolita não estava em lugar nenhum. O casal sai dali e vai em direção do navio, sendo perseguidos pelo T-Rex. Eles são obrigados a deixar o carro e descobrem que o dino tá na cola deles. Porém, ao chegarem na doca, o bicho desapareceu, mas também deve ter passado mal. Corre depois de comer, era lógico que ia dar indigestão. Eles deixam o filhote do dinossauro dentro do compartimento de carga do navio e pulam no mar. Peter aparece e vai até o filhote, e o ricaço não escuta o T-Rex subir no navio, já que o animal voltou a utilizar suas habilidades ninjas. Que ardiloso. Peter acaba sendo devorado. Ian aperta no botão para fechar o portão do compartimento e Sarah consegue dar um tiro de tranquilizante no dinossauro. O bicho é levado de volta à ilha. Bem,
O filme começa com Eric e seu amigo Ben circulando a Ilha Sorna, que é um lugar restrito, mas que não possui nenhum tipo de vigilância marítima, pois senão os filmes não acontecem. Os dois fazem parasail, então entram em uma neblina, sentem algumas turbulências e quando saem da névoa, o pessoal do barco desapareceu, deixando um rastro de sangue para trás. Tá louco? Eu achava que era uma simples névoa, mas era uma fumaça causada por dinossauros ninjas que matam e desaparecem sem fazer barulho. Quem diria? Eric e Ben veem o barco indo em direção de pedras, então se soltam e voam para a ilha. Já nosso querido Dr. Alan Grant vai até sua escavação. Seu assistente Billy lhe apresenta uma impressora 3D recém-alugada e confecciona uma câmara de ressonância de Velociraptor. Alan acha brilhante, mas lamenta que já é tarde demais, pois como ele não conseguiu investidores, os trabalhos terão que ser encerrados. Dr. Grant? Paul Kirby. Kirby Empreendimentos. E foi só externar seus problemas financeiros que um falso investidor aparece em sua tenda. Fala sério, nem as propagandas para ganhar dinheiro fácil que surgem no YouTube são tão pontuais. Então, em um jantar, Paul apresenta sua ex-esposa Amanda e diz a Alan que eles vão sobrevoar a Ilha Sorna e querem que o paleontólogo seja o guia. Posso escrever qualquer quantia neste cheque. Quanto vai ser? Pobres coitados, se eles ao menos soubessem o que Alan pensa sobre voltar à ilha. Não há força na terra ou no céu que me leve àquela ilha. Mas assim como no filme anterior, Alan aceita ir por dinheiro. Parece que a força do capitalismo era uma exceção que ele esqueceu de comentar em sua palestra. A galera chega à ilha em um avião particular, então o controle aéreo costarriquenho manda eles se afastarem, pois é uma área restrita, e a resposta dos pilotos é desligar o rádio, fazendo você imaginar que alguma aeronave da guarda costeira aparecerá para dar um cagaço nessa galera, mas não. Pois na Costa Rica não existem leis, mas sim sugestões do que não deve ser feito. Alan descobre que o pessoal quer pousar, se apavora e acaba sendo nocauteado. Ao acordar, ele escuta Amanda chamar por Eric usando um megafone, e ele diz que isso é uma péssima ideia. O que é uma péssima ideia? E a fera da floresta se dá o trabalho de responder. Que atenciosa. Que isso? Uma baleia. Quase certo que é uma baleia, cara. Um tiranossauro? Acho que não. Parece maior. Olha só, ele consegue distinguir o tamanho dos dinossauros pelo grito. Te falo em especialista. Então a equipe de segurança surge desesperada avisando que devem partir. Meu Deus. E eu achando que a munição explosiva era para matar dinossauros gigantes. Mas pelo cagaço, os caras realmente estavam se preparando para enfrentar aviões sucateados. Quem diria? Eles entram no avião e vão sair dali. O segurança que ficou para trás aparece na pista pedindo socorro. E ao olhar para o lado, percebe que o dinossauro seguiu. O piloto sobe com um avião antes da hora, perde o controle. Eles acabam entrando na floresta e ficam presos em uma árvore. De repente, eles sentem um avião se mexer. Amanda enxerga o dinossauro, mas não avisa ninguém, pois não quer estragar a surpresa. O dinossauro ataca o grupo, então escolhe o mais figurante e o devora. Já o restante da galera despenca com o avião, mas não se preocupem com esses animais, pois esse veículo tem airbags invisíveis, então ninguém sequer se machuca. Eles saem correndo e o dinossauro gigante vai atrás. E a fera só não os alcança, pois além de ter as pernas coladas, ela também não sabe contornar as árvores e acaba bloqueada por uma. Agora já sei da onde a galera da série Obi-Wan Kenobi se inspirou para aquela cena ridícula. Então nosso pessoal se dá de frente com um T-Rex. E ao correrem da fera, se vê entre o T-Rex e o vilão Ossauro. Alan cai no meio dos troncos e o T-Rex vem em sua direção. Tchau, tchau pro Alan. Alan sai dali correndo e eles retornam ao local em que o avião caiu para apanhar suas coisas. Amanda e Paul têm um momento a sós e eu imagino que após verem duas pessoas serem devoradas, esse ex-casal deve estar começando a cogitar que o filho que se perdeu na ilha há 8 semanas já deve estar morto. Então vamos ouvi-los, pois devem estar falando sobre isso. Quantos quilos você disse que perdeu? Não, uns 12 quilos. Estou fazendo natação. Eu gostei. Obrigado.
Louco, pelo visto nada bala esse pessoal. A Alan interroga Paul e descobre que o cara não tem grana nenhuma. E o cheque que ele deu é sem fundo. Para com esse filme. Vai dizer que Alan não pesquisou sobre o seu contratante e aceitou compensar o cheque só depois dessa empreitada. Agora já sei porque tá sempre sem dinheiro. E vocês querem que a gente acredite que Paul contratou um pessoal fortemente armado e alugou um avião usando apenas cheques sem fundo. Tá me parecendo que Vips vai ter uma continuação, mas com outro protagonista. Já Paul pergunta para o figurante que sobrou qual sua verdadeira profissão, pois percebeu que ele não é um mercenário. Eu sou um agente de turismo. Um dos rapazes ficou doente e não pôde vir. E para substituir um mercenário, eles escolheram um agente de turismo. Muito bom. Quando eu precisar de segurança, já sei que posso dar um pulo na CVC. Eles saem a caminhar em direção do litoral, pois Alan não tem esperanças de que vão encontrar o guri em uma burra ilha como aquela. Porém, eles caminham alguns metros e já acham o lugar em que o paraquedas caiu. Que conveniente. E lá tem uma câmera que, após passar 2 meses no barco, ficou sem bateria. Mas o agente de turismo tem suas lanternas e faz uma chupeta para a câmera funcionar. Olha só. MacGyver eu não tinha te reconhecido. Já a filmagem mostra Eric bem pousando. A câmera ainda continua ligada. E a primeira preocupação do guri ao chegar na Ilha dos Dinossauros foi em preservar a bateria da câmera. Eu digo, esse pessoal não se abala com qualquer coisa. Então Alan e Billy vão pegar o paraquedas com a desculpa de usá-lo para chamar a atenção de um avião. Claro, vamos nos dar ao trabalho de dobrar essa bagaça e carregar mais 10 quilos nas costas só pra isso. Por que não? Então cai o corpo de Ben. Meu Deus, o guri se soltou do paraquedas rapidamente, mas o cara ficou enrolado que nem fone de ouvido no bolso. É isso mesmo, produção? Amanda se assusta com o que vê e sai correndo sozinha na floresta dos dinossauros. Pois se ela não agir como uma completa animal, o filme não vai pra frente. E a bobada vai parar em um ninho de Velociraptors. Tá louco? Bem que os titãs diziam que a fada ia te guiar quando andasse distraída. Ou chama Alan para ver os ovos. Alan identifica a espécie e avisa que eles devem sair de lá imediatamente. O grupo avança até uma construção que está em ruínas e encontram máquinas de alimentos. Alguém tem moedas? Só aceita de 25 cents. O que é pior? Ou cogitar que a máquina ainda funciona ou Billy quebrar o vidro escandalosamente sem se preocupar com o barulho. Vocês decidem para quem vai esse ponto. Já Paul tenta quebrar o vidro de sua máquina ao invés de pegar os salgados da máquina que foi quebrada e ao não conseguir vai embora com fome. Parabéns! Eles chegam a um laboratório. Amanda vê um Velociraptor em formol. Ela se aproxima, mas de repente a fera sai de trás do recipiente e tenta atacá-la. Olha só! O dinossauro identificou que formol é usado para preservar corpos. Percebeu que ficando atrás pareceria que ele estava dentro e ficou estático se fazendo de morto para a mulher se aproximar. Porém atacou antes da hora, então que bicho burro. O grupo sai correndo das instalações. Vão para a floresta e começam a escalar as árvores. Mas o último figurante do grupo não é tão rápido e é apanhado. Já Billy se dá de frente com um Velociraptor. E você acha que o dinossauro que foi capaz de rastreá-los a centenas de metros de distância vai ter escutado o barulho do rapaz? Ou ao menos terá sentido seu cheiro? Mas não, pois Chaka atacou novamente e tirou seus sentidos. Que horror! Já Paul e Amanda escutam Billy chamar e ao se virarem o cara tá na árvore ao lado. Fala sério. Eles se espalharam pela floresta e esse animal encontrou o casal e se aproximou pulando de árvore em árvore. Aposto que no próximo filme de Billy ele vai se chamar Tarzan. Enquanto isso, Alan, o cara que sugeriu que o pessoal subisse nas árvores, não sobe em nenhuma árvore. Enfim, é hipocrisia. De volta ao casal, agora eles estão com Billy em uma mesma árvore e avistam o figurante da CVC desmaiado no chão. E o filme quer que a gente acredite que essa floresta é tão densa que eles conseguem ir de uma árvore para outra saltando de galho em galho. Devem ser mega habilidosos.
e a tabacuda consegue se manter pendurada na árvore apenas pelas canelas. Então tá bom. Já Alan é descoberto pelos Velociraptors e acaba cercado, mas não se preocupem com esse animal, pois granadas de gás são lançadas entre eles, afastando os dinossauros. The following timing perfeito. Então Eric surge na fumaça e tira Alan dali. Meu Deus! Em menos de um dia na ilha, 3 homens fortemente armados já foram pro saco, mas esse guri continuou vivo após passar 8 semanas sozinho. Toma cuidado, Alan, parece que alguém quer te roubar o protagonismo. Eles vão para o esconderijo de Eric e Alan encontra uma garrafa com urina de T-Rex. Como conseguiu? Não vai querer saber. E você também ficou curioso? Problema seu. O filme não lhe deve explicação. Alan e Eric passam a noite no esconderijo e saem no dia seguinte. De repente, Eric escuta um celular tocar e sai gritando por seus pais, os encontrando do outro lado de uma cerca. O guri conta que ouviu o celular, mas Paul diz que não está com a bagaça. E ao se virarem, descobrem que o barulho vem de dentro do vilão Ossauro. Para com esse filme. Vai dizer que esse celular ainda tá funcionando mesmo depois de ser engolido pelo bicho. E o que falar da altura desse toque que pode ser ouvido com tanta clareza? Sem contar que se Alan e Eric estavam correndo em direção do som, como é que foram encontrar os pais dele, que estavam na direção contrária do bicho? Foram salvos por serem desorientados, por acaso? E o dinossauro, que é maior do que o T-Rex, chegou sorrateiramente até eles, sendo percebido apenas porque o celular voltou a tocar. Deve ter se aproximado na ponta dos pés. Alan e Eric saem correndo e você acha que o bicho gigante vai devorá-los, mas não. Pois eles rapidamente encontram um buraco na cerca feito pela fada da conveniência. O vilão Ossauro destrói a cerca. Então a galera corre para as instalações e fecham a porta. E isso sim detém o animal. Deve ter deslocado o ombro ao quebrar a cerca, vai saber. Alan, devolve minha bolsa. Deixa comigo, eu levo. Por favor, me dê a bolsa. Se tu não quer que ninguém veja o que há na bolsa, tá fazendo um ótimo trabalho. Parabéns! Alan descobre os ovos de Raptor e dá uma mijada desproporcional no rapaz. O grupo chega a uma gaiola gigante, então vão atravessar a ponte um de cada vez, pois ela está para cair. Alan passa sem problemas, Amanda também, mas quando chega a vez de Eric, um pterodátil surge em seu caminho. Tá louco? O bicho, além de não fazer barulho ao voar, só causou um leve tremor ao pousar na ponte. Esses dinossauros são tudo ninja. Essa ilha deve ser a Vila da Folha. O dinossauro agarra Eric e o leva até alguns filhotes. Então Billy salta para buscar o guri e abre o paraquedas. Por essa ninguém esperava. Ele resgata o abobado, que se atira no rio. Billy também se joga na água, mas é brutalmente atacado pelas feras. Não podendo salvá-lo, Alan e Paul saem dali se juntando a Amanda e Eric do lado de fora da gaiola. Porém a porta da bagaça se abre, sugerindo que agora essas feras estarão livres para voar por aí. Fala sério, elas já estavam livres no filme anterior. Não vai me dizer que foram dormir na gaiola e uma tabacuda esqueceu que a bagaça só abria do lado de fora e bateu a porta. Ou Amanda, Eric e Alan avançam pelo rio em um barco até que anoitece. Escutem. Que bom que o celular tocou novamente no melhor momento. E eles descobrem que o som vem de dentro de cocôs deixados pelo dinossauro à margem do rio, encontrando assim um aparelho que, apesar de digerido e expelido, se mantém funcionando. Conveniências e superforçação. A chamada é de um robô de telemarketing. Então Alan desliga e é avisado por Paul que o aparelho só tem bateria para mais uma chamada, ou seja, você pode ligar para alguém e ficar 2 horas conversando, mas não pode fazer 2 ligações de 3 minutos. Alan liga para Ellie e o filho dela atende. Ele espera o guri levar o telefone para a mulher, quando o vilão Ossauro aparece dando um tranco no barco, fazendo o celular de Alan voar para um canto da embarcação. Eles entram em uma gaiola e são jogados na água pelo dinossauro. A gaiola começa a afundar e a fera os procura, mas não consegue achá-los. Porém, quando a gaiola chega no fundo do rio, o topo dela fica imerso. Mas que isso? Quando
quanto mais fundo vai, mais raso fica. O dinossauro enfia as garras dentro da gaiola e começa a cortar a Amanda. Mas não se preocupem com essa animal. Esse sangue é superficial. Ela tá gritando de fiasquenta. Vai ser só sair daí que ela já vai tá de boa. Enquanto isso, Paul sobe em um guindaste e começa a gritar para atrair o dinossauro. E o bicho abandona as pessoas que ele tá quase capturando para ir atrás do abobado. Tá louco? Eu até entendo quem larga o pássaro que tá na mão para ir atrás de dois voando. Mas esse aí tá largando 3 por 1, a conta não fecha. A galera aproveita para sair da gaiola. Então Alan mergulha para procurar sabe-se lá o que e encontra um sinalizador na água mais clara e iluminada do mundo. Que conveniente. Ele atira no bicho. A bagaça atinge a água e descobrimos que a gasolina que vazou do barco se concentrou em volta do dinossauro e por isso ele fica cercado por fogo. Então decide fugir, pois viu que suas presas estão sendo auxiliadas pela fada da conveniência. O grupo avança, mas acaba cercado pelos Velociraptors. Então nossos heróis entregam os ovos e Alan pega a câmara de ressonância de Velociraptor e começa a assoprar a bagaça. Não, peça ajuda. Olha só, e Alan já sabe falar em Velociraptorês. Bem que me disseram que fazendo imersão você aprende qualquer língua. E os dinossauros, que são mais inteligentes que primatas, não percebem que o pedido de socorro vem dos abobados que estão na frente deles. Então tá bom. As feras partem. Já nossos heróis escutam helicópteros, correm para a praia e encontram um homem aparentemente sozinho, de terno com um megafone, porque quem como não importa. Pois o exército surge a alguns metros dele. O cara se afastou para nos fazer de besta. E o filme quer nos fazer acreditar que nas poucas horas que se passaram desde que Alan e seu grupo saíram do rio, Ellie conseguiu mobilizar as forças armadas usando os contatos de seu marido. Descobriu qual das duas ilhas Alan estava e o exército desembarcou precisamente na praia em que eles estavam indo. Esse pessoal acelerou tanto o filme que eu até fiquei tonto. Alan entra no helicóptero e encontra Billy vivo. Oh, meu Deus. Quem diria que depois que o filme cortou da cena do rapaz sendo atacado pelos dinossauros, ele seria salvo pelo editor. E não só o tirou das garras dos bichos, mas que também o levou até o exército, antes mesmo do resgate desembarcar na ilha. Mas esse super-herói tá eficiente demais. A galera vai embora. Vem. O filme começa e somos apresentados a Gray e seu irmão Zack. A dupla está indo pela primeira vez ao Parque dos Dinossauros, que é administrado pela tia deles, uma mulher chamada Claire. Ela apresenta o parque para investidores dizendo que as pessoas já enjoaram dos dinossauros. Tu tem razão, um Tiranossauro Rex nem chega perto de um bicho preguiça. E ela fala que por isso eles criaram um novo dinossauro, um maior, mais barulhento e assustador, chamado Indominus Rex. Agora entendi. Essa questão do público ter enjoado é só uma desculpa besta do filme, pra terem criado uma fera assassina que supera o Tiranossauro Rex do primeiro filme. Custava ir direto ao ponto. Claire sai dali e vai apresentar ao dono do parque, um cara chamado Mashani, a Indominus Rex. E descobrimos que a monstringa devorou o próprio irmão, quase matou um funcionário, é mais inteligente que os outros dinossauros, consegue sentir o calor das pessoas e quase quebrou o vidro de sua jaula. E aí, Mashani, vai dar um fim nesse bicho ou quer mais? I like us for it. Então depois não chora. Enquanto isso, Owen, o típico protagonista ex-militar capaz de tudo, treina Velociraptors. Ele termina seus exercícios e é abordado por Hoskins, ou Rosquinhas para os íntimos. Rosquinhas diz que achou incrível que o Velociraptors pudesse fazer aquilo e quer usá-los no campo de batalha e assim poupar a vida de diversos soldados. Olha que ideia besta, esse cara já ouviu falar de drones. Drones can't search tunnels. Mas não vão ter usado de aperitivo, né, o animal? De repente, um dos funcionários sai gritando que o porco se soltou. Meu Deus, ele deve ter roubado as chaves da prisão com algum dos guardas. Alguém pegue esse criminoso. O imbecil do funcionário tenta resgatar o porco e acaba caindo de uma altura enorme, na jaula dos Velociraptors. Mas que burro! Os Velociraptors cercam o homem que não ficou tetraplégico depois de cair de uma altura dessas. Mas isso é normal, afinal a gente já viu trocentas vezes que gravidade não mata. Owen entra na jaula e faz um paranauê pra acalmar os dinossauros. Parece que tá tudo sob controle, mas então o domador
manda fecharem a jaula e vira uma cambalhota para trás, passando por debaixo do portão e escapando por centímetros de perder uma orelha. Quis se exibir e quase morreu. Parabéns. E Rosquinhas olha para aquilo e acha maravilhoso. Ô Jamanta, você disse que esses bichos podem ser controlados e eles quase mataram o domador. Já entendeu ou quer que eu desenhe? E o figurante que quase morreu nem agradece Owen por ter salvo sua vida. Tá louco. O cara te deu carinho e amor e em troca recebeu ingratidão. Enquanto isso, os irmãos Palermas aproveitam uma distração da assistente de sua tia para fugirem da mulher. Agora qual o sentido nisso? A pobre infeliz tá só servindo de guia para esses malas. Já Claire vai pedir ajuda de Owen para analisar o novo dinossauro. E o cara pega uma mosca em pleno ar para mostrar sua virilidade. Tá louco? Falaram pros roteiristas fazer um filme exagerado, mas eles entenderam um filme de abobados. Claire leva Owen até Indominus Rex, repetindo a palhaçada que o povo tá entediado com os dinossauros antigos. É mesmo? Nem o babaca do Jack conseguiu manter sua cara de nádegas quando viu um dinossauro baleia devorar um tubarão em um salto, então conta outra. Eles entram na sala de observação, largam uma vaca mal passada para Indominus, mas a dinossauro não aparece. Um funcionário olha as câmeras com sensor de calor e diz que não há sinais da fera. Meu Deus. E Claire liga imediatamente para a base de comando para que rastreiem o animal através de seu localizador? É claro que não. Se ela fizer o óbvio, o filme não acontece. Então ela se afasta de todos os outros para ligar e descobre que o animal continua dentro da jaula. Enquanto isso, Owen e os outros topeiras entram na jaula da fera sem ter certeza que ela sumiu. Precaução pra quê? Todo mundo vai morrer um dia. Eles veem as marcas de garra na parede e então a dinossauro aparece. Pera aí, quer dizer que a Indominus conseguiu ficar num ponto cego das câmeras, baixou sua temperatura corporal pois sabia que os humanos podiam enxergá-la através disso, fez arranhões na parede para fingir ter escapado e não havia nenhuma câmera filmando naquele ponto e aguardou pacientemente os humanos aparecerem. Fala sério, eu sei que o bicho é inteligente, mas não sabia que era um fã de Um Sonho de Liberdade e Fuga de Alcatraz. O figurante gordinho corre em direção ao portão gigante e o abre. E os engenheiros não podiam ter feito do lado uma portinha de tamanho humano. Redução de gastos, fazer o quê? Owen e o gordinho passam pelo portão e se escondem, torcendo que a dinossauro tenha fechado os olhos, já que ela estava bem atrás deles. A dinossauro vai até o figurante que se escondeu como uma criança de 3 anos brincando de esconde-esconde e o devora na hora. Enquanto Owen se lambuza para esconder seu cheiro, mas meu querido, mesmo que ela não tivesse te visto, ela tem uma habilidade secreta. Did you see us? They say it can sense thermal radiation. Então tu já era. Mas a desgramada só pra me derrubar sai como se não tivesse visto o Owen. Claire chega na sala de operações e parece que ninguém tá fazendo nada. Pelo visto, proatividade não era um dos requisitos para ser contratado nesse parque. Figurantes se preparam para pegar o bicho e um deles mostra a arma que estão levando. Uma varetinha que dá choque. Meu Deus, eu queria ter a confiança desses caras. Owen chega na sala de operações e fala o que já sabemos, que se não usarem munição letal, esse figurante imbecil que foi caçar um dinossauro gigante com uma rede de pesca vai se transformar em aperitivo. E o dono do parque diz que o bicho custou 26 milhões de dólares. Então não pode ser morto. Sim, vai sair muito mais barato pagar a indenização para a família das vítimas. Os caras encontram o localizador da Indominus. Agora só porque o bicho é grande, o localizador tinha que ser proporcional. E se colocaram nela quando era um filhote, vai dizer que o localizador cresceu junto? Ah, por favor. A demônia sai do meio das árvores. O líder do esquadrão é pego e grita que o bicho pode se camuflar. Sério? Que bom que você avisou, porque ninguém tinha reparado. Eles começam a morrer um a um. Um dos soldados sem nome e sem cérebro avança atirando contra o dinossauro que o devora no ato. E o dono do parque fica espantado por seu plano não ter funcionado. Fala sério, as comportas da burrice foram abertas. Owen fala para colocarem uma metralhadora num helicóptero e matarem a Indominus, mas Claire fala que não vai tornar o parque uma zona de combate. Deixa que morra todo mundo, então. O dono do parque vai falar com o Dr. Henry Wu, o cientista que desenvolveu o dinossauro. E Henry diz para seu chefe que não pode falar sobre a genética da Indominus. Mas por quê? Simples, para nós termos uma revelação chocante mais tarde. Esse cientista não gosta de dar spoilers. E Masrani diz que o cientista tá criando monstros no laboratório. Ah, deixa disso. Tu assinou tudo, agora quer passar a bola. Para que tá feio. Enquanto isso, os guris andam em uma esfera tem algumas particularidades. Ela não capota e é altamente resistente. O rádio do veículo manda eles voltarem, mas Jake diz para o seu irmão que eles são protagonistas e podem continuar. E tá aí o motivo deles terem despistado a assistente
fonte da tia. Eles não queriam colocar a figurante em risco, que atenciosos. Claire tenta falar com seus sobrinhos, mas adivinhe. O demônio da invocação do mal 3 e Annabelle ataca aqui também e o celular não pega. E Claire não usa o rádio para se comunicar com eles porque o rádio é da empresa e ela não gosta de misturar com assuntos familiares. Os irmãos chegam a um portão com um caminho claramente perigoso à frente, mas eles são os protagonistas, então que se dane. Claire pede a Owen ajuda para encontrar seus sobrinhos. Os irmãos encontram uns dinossauros engraçados e a Indominus aparece e dá um chute no veículo com mais precisão que os pernas de pau do teu time. E Jake capota o veículo que foi desenhado para nunca capotar. Meus amigos, vocês não sabem os milagres que um imbecil é capaz de realizar, então não duvidem do Jake. A Indominus vai para cima do veículo e o vidro, que deveria ser super resistente, capaz de aguentar tiros de armas de alto calibres, é facilmente furado pela unha do dinossauro. Pelo visto, os engenheiros não previram que eles podiam encontrar um dinossauro que não ia na manicure. Jack e Gray escapam milagrosamente do veículo e correm da fera, chegando nas cascatas de um rio. Mas o gurizinho diz que não pode pular. Por quê? Porque sempre que chega numa situação dessa em um filme tem um animal que prefere a morte certa do que a possibilidade de morrer. Mas é claro que eles pulam na última hora, só pra deixarem a Indominus com aquele gostinho de quase na boca. Enquanto isso, Claire e Owen encontram um dinossauro ferido e ficam lá bajulando o bicho, esquecendo das crianças. Urgência pra quê? Se esses sobrinhos forem devorados, é só a irmã dela fazer outros. Os garotos chegam no antigo parque dos dinossauros e se deparam com um Jeep. Então Jack larga essa daqui. E com uma simples frase, o filme os formou em mecânica. Olha que maravilha. Longe dali, agentes da segurança preparam um helicóptero para seguirem a Indominus e fuzilarem a fera. E por algum motivo besta, o bilionário Masrani é quem vai pilotar. Pelo visto, todos os pilotos foram comidos na primeira leva. Que azar. Em minutos, os jovens mecânicos arrumam o Jeep que não funcionava há décadas. Agora quero ver meu mecânico reclamar do meu Uno. E partem minutos antes de Owen e Claire chegarem ao lugar. De repente, a Indominus surge ali também. Por algum motivo, ela não foi atrás do Jeep barulhento e preferiu atacar os personagens que estavam sendo filmados. Mas essa Dino gosta de um holofote, hein? Mas a fera muda de ideia. Quer saber? Não tô com fome. E se afasta. Mas então ela decide guardar uma cabecinha para mais tarde e volta para abocanhá-los. Mas Owen e Claire fogem e conseguem despistar a criatura. De volta a Masrani, ele pilota o helicóptero contra a Indominus, mas para azar de Masrani, ele escolheu um atirador míope, que erra todos os tiros do alvo gigantesco. Indominus invade o aviário, libertando os dinossauros pássaros que saem voando. Os bichos atacam o helicóptero e matam seus tripulantes por ordem de importância, deixando Masrani se explodir com a aeronave. Tchau tchau pro bilionário burro. Owen e Claire, que estavam por perto da confusão, correm para as árvores. Um dos dinossauros se aproxima deles e percebe que são os protagonistas, então desvia. É ótimo quando os animais do filme seguem o roteiro. Finalmente o público é informado pelas caixas de som para se abrigarem. Mas agora nem precisava dizer, né, meus queridos? Já dá pra ver a gangue de dinossauros voadores com sangue nos olhos se aproximando. E começa o bife livre. Longe dali, Rosquinhas vai para o hangar para ver as pessoas sendo devoradas e dá um sorrisinho maléfico. O animal, se teu plano é vender os Velociraptors como bichos que podem ser controlados, essa chacina só tá te prejudicando. Fala sério, nesse filme o mais real são os dinossauros, os personagens é que não existem. Os garotos chegam onde tá a multidão. A assessora de Claire os encontra e enquanto critica eles por terem parado, ela é pega por um pterodátil. Tá louco? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Claire sobe em um palanque pra ficar mais fácil de ser capturada, mas os bichos dizem, né, promoção assim não existe, essa carne aí deve estar vencida. Um dos dinos ataca Owen, Claire o salva e os dois se beijam, que romântico. Ela avista seus sobrinhos e agora o grupo de retarda tá reunido. Já Rosquinhas entra na sala de operações do parque e diz que ele e sua equipe assumem a partir de agora. E eu até agora não entendi quem é esse cara. Me pareceu forçado e confuso, então vai mais um ponto. A porta de onde eles estão é arrombada. O nosso grupo de protagonistas entra em um Jeep diante de todo aquele caos e sai de ré sem atropelar ninguém. Mas são uns Schumachers. Eu já teria acertado uns dois sem ter ligado o carro. E eu só quero ver como é que esse pessoal vai sobreviver aos dinossauros voadores. Mas vou ver nada. O filme corta pra de noite e os dinossauros voadores já tomaram chá de sumiço. Rosquinha segue com seu plano para usar os Velociraptors para caçarem a Indominus. É um plano DM, sem qualquer lógica ou indícios que dará certo, mas todos estão contando que com o poder do protagonismo de Owen, o plano funcione. Enquanto isso, Claire leva os seus sobrinhos até um veículo. Ela podia ir com eles até o local seguro onde estão os sobreviventes, mas pra quê? O filme já tá acabando, dá pra esperar mais um pouquinho. Owen pega um pedaço de carne da Indominus e dá pros raptores cheirarem.
chegarem. Eles vão atrás do dinossauro e rapidamente a encontram. Olha só, o poder do protagonismo funciona até quando se trata de trabalho em equipe. Mas então descobrimos que a Indominus é bilíngue e consegue se comunicar com os Velociraptors. O bicho que nunca teve contato com nenhum dinossauro pode falar com eles, pois possui seus genes. Que conveniente! E o que eu falei sobre o segredinho do Dr. Henry, se revelando mais adiante de forma chocante, mas desnecessária. E todos os soldados ficam que nem vizinha fofoqueira atentos à conversa dos dinossauros e esquecem de atirar. Rosquinha manda os abobados meterem bala, mas Indominus se revela à prova de balas e escapa. E os Velociraptors viram a casaca e começam a devorar todo mundo. Enquanto isso, uma mão suja de sangue bate na janela de Claire. E o cara relaxado fez isso só pra assustar a mulher porque não tinha necessidade nenhuma. O soldado manda Claire vazar, mas o abobado esquece de dizer que quer ir junto. E a mulher sai deixando ele pra trás. E o cara acaba sendo devorado. Fala sério, tem que ter diploma de incompetência pra trabalhar nesse parque. O filme avisa que os Velociraptors podem chegar a 80 km por hora. Mas Claire dirige mais lento que isso só pra seus sobrinhos terem alguma emoção. Sorte que a molecada tem uma vara Jedi e com ela consegue espantar o dinossauro. Owen surge de moto e manda Claire segui-lo. E a mulher puxa um celular, liga para um de seus funcionários e fala que estão indo pra lá. Mas como assim? O Owen falou pra ela seguir ele. Como ela sabe onde estão indo? O casalzinho já tá se comunicando telepaticamente, é? Owen, Claire e a dupla de dois chega no prédio principal. Eles vão até o laboratório e Rosquinhas os surpreende e começa a discursar. E de repente um Velociraptor surge como um ninja, só pra que a motivação sem sentido do vilão não fique aparente. Enquanto Rosquinhas é devorado, o grupo foge, mas é perseguido por outro dinossauro. Eles passam por uma sala e Gray ativa um projetor. Que sorte danada das atrações do parque ainda estarem funcionando. O grupo acaba cercado pelos Velociraptors, mas Owen faz um jogo emocional com os bichos e eles passam pro seu lado. Mas que conveniente. A pancadaria entre dinossauros começa, mas os Velociraptors não dão nem pro cheiro. Então o guri fala que eles precisam de mais dentes. Mas que isso? Teve um derrame essa criança? Por sorte, Claire entende o pequeno imbecil e vai atrás da resposta. Enquanto isso, Owen e as crianças se protegem em uma lojinha, que é mais resistente que todas as outras instalações do parque e o dinossauro não consegue pegá-los. Quem diria? Claire vai até a jaula do Tiranossauro Rex e sai correndo com o bicho atrás dela. E muita gente reclamou pela mulher de salto ser mais rápida que o dinossauro. Mas parem de ser chatos. Vocês nunca viram a minha mãe correndo para não perder as promoções do supermercado. O T-Rex chega e com a ajuda do Velociraptor e da baleia dinossauro que surge do nada, derrotam a Indominus. Nada como trabalho em equipe. O T-Rex e o Velociraptor ficam de boa. E o T-Rex parte sem tentar devorar ninguém. Ele foi lá só pra ajudar mesmo. O pessoal vai pra junto dos sobreviventes, os guris reencontram os pais, choradeira pra todo lado, fim. O filme começa com uma dupla de figurantes coletando um osso da Indominus Rex, que foi morta no filme anterior pelo... deixa eu ver o nome aqui pra não errar... Dinossauro Baleia. Eles lançam o osso pra superfície e o Dinossauro Baleia tá vivo ainda. E pelo visto esse submarino dos caras não tinha um radar capaz de captar a criatura enorme. Fala sério. Enquanto isso, um terceiro figurante espera o submarino sair para poder fechar as comportas. E olha que homem corajoso. Ele tá num lugar infestado de dinossauros sem ninguém armado para protegê-lo. Tá se achando o protagonista. O figurante perde o sinal do submarino, que foi devorado. Ele chama pelos seus colegas. Eles não respondem, mas todos esses alertas não são suficientes pro abobado sair dali correndo. Seus colegas no helicóptero percebem uma movimentação estranha, então gritam para chamá-lo. E é claro que nenhum deles pensa em se comunicar através do rádio que eles têm na cabeça. Afinal, tá todo mundo louco pra ver alguém ser devorado. O figurante percebe o Tiranossauro Rex e corre feito louco. Ele pula na escada que é lançada para ele, mas o T-Rex agarra a escada. Meu Deus! E apesar do solavanco que o bicho dá, o piloto não perde o controle do helicóptero. Esse cara é bom. A corda se rompe e o helicóptero parte, mas o abobado do figurante fica comemorando e não sobe de imediato. E dá um azar danado do Mosasauro ter uma visão à la Neji Hyuga e acaba devorado. E os dentes do bicho rompem a escada sem arrastar o helicóptero junto. Que conveniente. O filme corta para um noticiário e descobrimos que o Parque dos Dinossauros foi construído em uma ilha que possui um vulcão que tá prestes a entrar em erupção. Tá louco? Os caras investiram bilhões em um parque e das milhares de ilhas que existem no mundo, eles escolheram logo a pior. Te falo em investimento furado. Enquanto isso, Claire, a executiva do filme anterior, que só via os dinossauros como números...
you're in charge out here, you gotta make a lot of tough decisions. It's probably easier to pretend these animals are just numbers on a spreadsheet. Agora virou uma protetora de dinossauros e quer salvá-los do vulcão. Quem diria que sobreviver à chacina feita pelos répteis teria esse efeito na mulher? Ela vai até a mansão do Sr. Lockwood e descobre que o bilionário quer transferir os dinossauros para uma outra ilha, uma sem vulcão, para matar a todos. These creatures don't need our protection. They need our absence. Então por que não deixa os dinossauros se virarem sozinho com o vulcão? E outra, se não fossem os humanos, esses dinossauros nem estariam vivos. Por favor, alguém tira esse velho caduco daqui. O assessor de Lockwood, chamado Ellie Mills, explica para Claire que eles vão evacuar os dinossauros, mas precisam da ajuda dela para encontrar e capturar a Velociraptor Blue. E ele quer que ela convença um certo alguém a participar da missão, e adivinhe! O filme dá um Ctrl-C, Ctrl-V no filme anterior, e lá vai Claire pedir ajuda de Owen novamente. E é claro que Owen, o cara que era um amante de animais, recusa a oferta de primeiro, já que o filme tem que seguir todos os clichês do gênero. Mas no dia seguinte ele já tá no avião junto com Claire e seus assistentes, a veterinária Zia e o técnico de informática Franklin. Claire e sua equipe chegam na ilha e recebem o apoio de Whitley e seus capangas, que trabalham para Mills. O grupo chega à sala de comando do parque e depois de Franklin conseguir abrir o lugar, ele acessa os dados. Mas como é que ainda tem energia e depois de anos abandonado? Ah tá, então o parque é uma esteira gigante, tá explicado. Eles descobrem por onde anda a Velociraptor e Owen com a equipe de Whitley sai para encontrá-la. Eles param em um ponto e o Owen segue o resto do caminho sozinho. Ele encontra Blue e quando finalmente tá acalmando a fera, algum imbecil atira um dardo tranquilizante na dinossauro. Mas que caras ansiosos. Parece que fizeram isso só para gerarem um confronto desnecessário. Os homens surgem, mas nenhum dos abobados pensou em trazer uma corda ou uma rede. Então como é que pretendiam capturar e carregar o animal? A Velociraptor ataca um deles que puxa uma pistola. Whitley manda seu homem não atirar, mas não faz nada para ajudar o infeliz. Assim fica difícil de ter obedecer, né, filhão? E o cara atira. Owen avança contra Whitley, que lhe coloca para dormir. Zia corre até Owen e pega sua arma e fala pros caras não atirarem nela ou ela deixará o Velociraptor morrer. Nossa, mas ninguém tava nem aí pra ti, guria. E vai dizer que esses caras só trouxeram pra ilha a veterinária que pertencia ao grupo que eles pretendiam trair. Mas que falta de planejamento foi esse? Whitley diz que só vai atirar nela caso Zia não consiga salvar Blue. E a mulher baixa a arma. E eu não sou de implicar com essas coisas, mas onde é que foi parar a arma dessa infeliz? Enquanto isso, o vulcão entra em erupção e os homens de Whitley trancam Claire e Franklin dentro da sala de comando do parque. Já Owen é acordado por um dinossauro que, ao contrário de qualquer ser vivo do universo, não tem o mínimo senso de sobrevivência e dá uma brincada com o humano antes de fugir da lava. De volta a Claire, ela tá tentando entrar em contato com Whitley, pois a animal ainda não entendeu que foi traída. Tá louco? Ela com certeza cairia na desculpa, não é o que você tá pensando. E Franklin abre uma porta que dá acesso até eles, e só depois o imbecil pergunta se a tal porta não era a jaula de algum dinossauro. Eles veem no computador que algo está se aproximando, e vão para a frente do túnel do qual o bicho tá vindo. Será que eles fizeram faculdade de burrice ou são autodidatas? O dinossauro avança contra eles, mas lava cai em sua cabeça. Mas essa não é o tipo de lava que mata, só aquela que dá uma coçadinha. Então Claire descobre uma escada para sair dali. Fala sério, esses retardados estavam aí há meia hora e não tinham levantado a bunda da cadeira para procurar uma saída. Eles sobem a escada, mas então ela despenca e Franklin volta a subir imediatamente? Não! Ele se vira lentamente para encarar o dinossauro, afinal ele é o alívio cômico do filme. Franklin volta a subir a escada e o dinossauro vai atrás dele, mas o réptil só morde a calça do cara porque não quer machucar o ator. Te falo em profissional. Claire sobe as escadas e fecham a comporta na cara do dinossauro que tinha acabado de aprender a subir as escadas. Que bicho inteligente! O vulcão dá uma cuspida de lava e Owen aparece a 1000 por hora mandando os abobados correrem, tá louco? E o tranquilizante que o cara tomou era pra parar um Velociraptor e ele já se recuperou, mas que bomba esse cara anda tomando. Eles se protegem atrás do veículo bola. Um dos répteis bate no veículo com força suficiente para colocá-lo em pé, mas não para atropelar nossos mocinhos. Que conveniente. Claire e Franklin entram no veículo, mas
mas Owen não. Ele fica encantado com um dinossauro e se esquece que esse veículo blindado é a melhor chance de protegê-lo. Mas o que o protagonista tem de burro, ele tem de protagonismo. E um bonzinhossauro aparece tirando a atenção do outro dinossauro. Os bichos brigam e batem no veículo que se move, só quando as portas se fecham, Owen percebe que queria entrar. Quem enganar quem, Zé Mané? Tá na cara que tu já sabe que é o protagonista. O dinossauro volta suas atenções para Owen, mas adivinhe, o Tiranossauro Rex assistiu vários filmes do Godzilla e resolve ajudar os humanos também, derrotando o outro carnívoro e dando um chutinho no veículo para afastá-lo do vulcão, meu herói. Mas vamos e viemos, foi só um chutinho. Essa esfera aí já tá se locomovendo demais nesse terreno plano. Owen é engolido pelas fumaças tóxicas do vulcão, mas não se preocupem, isso não é nada para os pulmões de um protagonista. O pessoal cai do penhasco e a água começa a inundar o veículo, mas Owen aparece para resgatá-los. Tá louco? O cara escapou de ser atropelado pelos répteis, sobreviveu à queda e ainda enxergou o veículo afundando entre os dinossauros. Nem nos Vingadores ele era tão poderoso. Da praia eles enxergam a Tiranossauro Rex sendo levada. Fala sério, vai me dizer que aquele bando de imbecis que não conseguiram capturar a Blue sem fazer cagada conseguiram pegar a T-Rex. No meio de todo esse pandemônio, o grupo se teletransporta para uma montanha e vê os homens de Whitley colocarem os dinossauros dentro do navio. Mas nenhum desses animais recebeu tranquilizantes, então foram capturados, possivelmente com mágica. E apesar de toda a confusão e do vulcão tá prestes a devastar tudo aquilo, Whitley manda um dos veículos parar, só para arrancar um dente de um dinossauro, já que ele não podia fazer isso dentro do navio. O vulcão entra em erupção para valer e os vilões embarcam, e um deles sai de seu caminhão e corre até o navio só para deixar seu veículo pros mocinhos, mas que atencioso! E ainda deixam as comportas do navio aberta para nosso pessoal entrar, mas essa galera é legal, então foi tudo um mal entendido. Claire pega um boné na cabine e sai do caminhão. Meu Deus, que disfarce incrível, nem percebi que era a mesma atriz. Enquanto isso, Mills conta para seu parceiro Eversol seu plano de leiloar os dinossauros sem Lockwood saber. Mas Maisie, neta de Lockwood, observa tudo e conta para o avô que manda ela se deitar. Já Owen, Claire, Franklin e Zin conseguem se reunir. Franklin vai ajudar com Blue e um jato de sangue vai direto em sua boca. Olha só, o cara não tem tato nem paladar, pobrezinho. Zin fala para Owen e Claire que ela precisa de sangue para Blue, mas não pode ser qualquer animal. Ela diz que tem que ser um carnívoro com um número específico de dedos. Ah, sai daí, diz logo que vocês querem uma cena com a T-Rex e não inventa desculpa tosca. Claire e Owen coletam o sangue do animal, que acorda e já vai do 0 ao 100, mas o sedativo não era para durar a viagem toda. Owen e Claire conseguem escapar e ninguém aparece para checar toda essa barulheira feita pelo animal. Enquanto isso, Maisie vai até o laboratório e tem um vídeo de Owen aberto em um computador, onde ele mostra que Blue não ataca pessoas indefesas e sente compaixão. Eu lembro bem dela demonstrando toda essa compaixão com o cara que caiu de costas na jaula dela, olha que amor. Ai, mas é que ela tava sendo influenciada pelos irmãos. Então é baita, Maria vai com as outras. Henry e Mills chegam ao laboratório. Maisie tenta se esconder e quase é agarrada por um dinossauro demônio. A guria se assusta e é pega por Mills, que a tranca em seu quarto. De volta ao grupo principal, Franklin é confundido por um dos empregados de Whitley e é levado para ajudar com alguns trabalhos. Já Owen e Claire entram em um caminhão e se passam pelos motoristas do veículo, e é claro que os caminhões não têm motoristas pré-designado, então se sobrasse um caminhão, azar. O pessoal chega à propriedade de Lockwood, mas um dos homens de Whitley consegue identificar Claire e Owen, mesmo estando de uma altura mais baixa do que as cabines dos caminhões e com um veículo passando rapidamente. Esse cara merece um aumento. Enquanto isso, Lockwood manda seu funcionário ligar para a polícia e confessar o seu crime. E o telefone tá em cima da arma perfeita para matar um velho que já tá na marca do pênalti. Assim tu deixa fácil pro vilão, meu chapa. Já Claire e Owen são pegos por Buffalo Bill e seus capangas e são postos em uma cela. Mills vai até eles e diz para Whitley que para registros o casal morreu na ilha. Para tudo então, dá um tiro nos dois e fim de papo. Mas ele não segue o meu conselho e vai embora. Por isso vocês nunca ganham, cara. Voltando para Maisie, ela consegue escapar de seu quarto e chega até seu avô, descobrindo que o velho bateu as botas. Ela pega o diário dele e eu já falo sobre isso, pois a guria tem que correr para se esconder de Mills, que chega no quarto e chama pela governanta. Mills anuncia a morte de Lockwood e demite a mulher, só pra gente não se preocupar com a véia quando a Amy começar a feder, porque não tem lógica ele demitir ela agora e gerar suspeitas sobre a morte do velho. Voltando pro diário, essa criança tem uns 10 anos e seu avô nunca lhe mostrou uma foto de sua mãe, e o filme quer que a gente acredite que ela não achava isso suspeito, mas tudo bem. Ela pega a foto de sua mãe, respira,
Não é o que a gente tá pensando. Enquanto acontece o leilão, Owen descobre que seu vizinho de cela é um Bodiosauro e começa a provocar o bicho até ele quebrar a parede da cela. Meu Deus, os caras que construíram isso não sabiam que iam abrigar dinossauros. Owen atrai o bicho e o faz arrombar a porta e o animal se bate em um simples poste. Isso faz ele ter uma dor de cabeça e esquecer os humanos. Que conveniente. Maisie observa os mocinhos, mas é só eles enxergarem ela que a guria faz um charme e sai correndo. Se não queria ser vista, porque não foi cuidadosa como quando se escondia do Mills, hein, sua Cefazol? Os mocinhos encontram Maisie e ela se junta a eles. Já no leilão, eles apresentam o Indoraptor, um dinossauro mutante, e ensinam como ele funciona. Você precisa apontar um laser para alguém, então ativar um sonar e o bicho vai atacar a pessoa marcada. Tá de zoeira. Se tu já tem a pessoa na mira, é só atirar nela, né, seus animais? Owen consegue ativar um elevador e bem na hora o Bodiosauro aparece. Então Owen coloca o dinossauro no elevador e vai com ele até o leilão, tocando terror em todo mundo. E Owen nocauteia todos com apenas um soco. Se ele fosse boxeador, ia ganhar milhões. Owen prende a jaula do Indoraptor e você imagina que ele vai pegar um fuzil e atirar na criatura infernal, mas não. O filme corta dali sem explicação e Whitley aparece no salão vazio. Whitley dá 2 tiros de tranquilizante no bicho que claramente finge um desmaio e entra na jaula para arrancar um dente do animal, repetindo a cena forçada do meio do filme. E essa foi a melhor justificativa que encontraram para alguém abrir a jaula desse demônio. Parabéns. O Indoraptor dá um sorrisinho maléfico e devora o caçador. De volta aos protagonistas, eles são abordados por Mills, que revela a verdade sobre Maisie. Lockwood never had a grandchild. He just wanted his daughter back. He created another. No! God, please, no! 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 E agora, além de dinossauros mutantes, nós temos clones, mas tudo bem, porque o Indoraptor surge e devora um dos homens de Mills, dando tempo da galera fugir. Enquanto isso, Franklin e Zin soltam Blue, que tava entre a vida e a morte até alguns minutos atrás, mas agora que o filme tem até clones, que se dane, vamos pro fight e azar. Sem saber que sua arma atira de longe, um jumento se aproxima da Velociraptor, recebe uma rasteira e acaba acertando nos gases inflamáveis, causando uma explosão. Já Owen, Maisie e Claire estão se escondendo do dinossauro mutante e se teletransportando quando necessário. Eles chegam a um sistema de controle de luz da casa. Owen desliga as luzes, já que esqueceu totalmente que esses bichos têm uma ótima visão noturna. Sem saber da enrascada de seus amigos, Franklin liga as luzes e graças a isso, Maisie percebe que o dinossauro estava do lado deles. Claire é ferida na perna e Maisie sai correndo, sendo perseguida pelo dinossauro. A guria chega até um elevadorzinho e a porta que não emperrou durante todo o filme resolve fazer drama agora. Mas como o filme não tem culhões para deixar a guria ser devorada, é claro que fecha a tempo. Maisie vai pro seu quarto e se deita na cama, pra fazer aquela cena legal que vai pro trailer, já que seria muito mais lógico ela se esconder debaixo dela. O dinossauro aparece igual a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo e dá uma batidinha com a unha pra fazer referência ao clássico dos anos 90, mas que audácia desses caras. Owen aparece atirando, mas o bicho é a prova de balas. Então Blue surge para lutar contra o monstro. Me faça o favor, como é que o Velociraptor achou eles aí? O pessoal foge e sobe no teto de vidro. Eles ficam encurralados, mas Claire, que tinha ficado para trás porque teve a perna arregaçada pelo dinossauro, aparece bem a tempo. Ela mira Owen numa clara tentativa do bicho matá-lo, mas Owen fala, joga pro pai, e consegue desviar do animal. O Indoraptor quase cai no plano deles, mas se recupera. Mas então Blue, que tá possuída por um sentimento de justiça ou sabe-se lá o que, aparece e lança o mutante para a morte. Os mocinhos se reúnem no laboratório e veem que os dinos estão morrendo por causa do fogo, e a burra da Claire, ao invés de liberar somente os herbívoros, libera todos. O mundo que se dane. Mas então ela se lembra que pode pegar prisão por isso e deixa o caminho livre pra criança apertar no botão e libertar os dinossauros. Isso aí. Joga a culpa na criança, ela não pode ser culpada no tribunal. Millis acaba sendo devorado por um T-Rex que aparece sorrateiramente como um ninja. Owen se despede da Blue. Fim. O filme começa nos dando uma aula sobre como o mundo se adaptou aos dinossauros, pois assim eles pulam tudo o que aconteceu logo após as feras serem soltas e evitam explicar como nossos heróis não foram sequer julgados por colocar o mundo em risco. Nos é revelado que descobriram que Maisie é uma clone e que a garota desapareceu. Então o filme corta dali para Zaya e Claire invadindo um centro de reprodução ilegal de dinossauros. Elas saem do lugar arrastando
passando a jaula de um bebeossauro. Uma van arromba o portão. Franklin surge no veículo e só então o alarme da empresa toca. Tá louco? Mas as mulheres já tinham aberto esse mesmo portão e haviam invadido o prédio. Esse alarme só chegou agora para trabalhar. Nossos heróis são perseguidos por 2 caminhonetes. Um dos vilões atira no pneu da van, mas isso não afeta em nada o veículo, já que carros só precisam de uma roda. As outras são só enfeite. Claire dirige em direção de bonzinhossauros, que desviam do elenco principal para atingirem seus perseguidores, fazendo-os capotar. E eu só me pergunto quando a figurantiofobia vai acabar. Enquanto isso, Owen cavalga ao lado de uma manada de Parasaurolophus. Ele lança um dos bichos e consegue parar o animal de mais de 2 toneladas, pois usa seu próprio corpo como contrapeso. Então tá bom. Nosso herói mostra sua mão para o animal selvagem e fica dócil e passa a acompanhá-lo. Olha só. Eu achava que isso só funcionava com os Velociraptors que ele treinou desde que eram filhotes, mas parece que esta parada da mãozinha faz parte do dialeto dos dinossauros. Owen volta para sua cabana. Então Claire lhe conta que Maisie foi até a cidade sem autorização. Ele repreende a guria, que fica furiosa por eles estarem limitando sua liberdade. Fala sério. O avô dela mantinha presa sem dar qualquer satisfação, mas agora que ela sabe que há pessoas perigosas querendo estudá-la, ela quer se revoltar com quem lhe dá abrigo e sustento. Enquanto isso, em uma fazenda no Texas, gafanhotos gigantes surgem e atacam 2 criancinhas que se escondem em um celeiro. Interessante. Sem terem sido provocados, os insetos herbívoros pararam de se alimentar para tocar o horror nas crianças. Esses bichos são mais zoeiros que eu. Ellie é chamada na fazenda, e assim como no primeiro filme, ela retira os óculos dramaticamente. Só que daquela vez ela estava enxergando um dinossauro, algo surpreendente para ela e também para o público, que era apresentado às maravilhas dos efeitos especiais, já que tudo que ela vê é uma plantação devastada. Então vai um ponto pelo diretor ousar fazer tal referência. Ellie descobre que a plantação vizinha não foi atacada pelos gafanhotos, pois as sementes foram produzidas pela Biosyn. Então você acha que ela vai levar isso ao Ministério Público, que ao verificar o padrão de ataques abrirá uma investigação, mas não. Ela vai até Alan Grant para que ele a ajude a invadir as instalações da Biosyn. Afinal, justiça nós fazemos com as próprias mãos, e a intenção de Ellie é sair da base da Biosyn com uma amostra de DNA dos gafanhotos, fazendo você perguntar por que ela não pega do gafanhoto capturado na fazenda. Mas é mesmo, porque ela não pega do gafanhoto capturado na fazenda. E outra, se vão invadir o lugar, para que coletar o material genético? Não bastaria filmar o local onde os gafanhotos são criados? Como é que a gente vai entrar? Eu recebi um convite. Ele joga um livro do Ian Malcolm na mesa, dizendo que ele trabalha lá e vai abrir caminho para eles. Que conveniente. Sem contar que em todos os filmes Ian advogou contra empresas geneticistas que brincam com a natureza. Então que empresa desse ramo em sã consciência contrataria um cara desses? Esses vilões deram a faca e estão se virando para tomar uma facada nas costas. Já Blue e sua filhote Beta vão fazer uma visita ao Owen. E quando partem, nosso herói a segue e vê Beta ser capturada, mas que pena. Logo no dia em que ele conheceu o animal, ele foi capturado. Até parece que os criminosos estão amando da fada da conveniência. Enquanto isso, Maisie resolve desobedecer seus tutores na cara dura e também acaba sendo sequestrada. Fala sério. Eu sei que os caçadores queriam capturar a filhote e a guria ao mesmo tempo, mas como é que sabiam que Maisie fugiria de casa logo agora? Leram no roteiro? Owen avisa Claire e eles resolvem seguir os criminosos. E ao saírem de casa, se dão de frente com Blue, que ao invés de usar sua velocidade e olfato apurado para ir atrás dos captores, foi até o Owen pedir pinico. Não se fazem mais dinossauros como antigamente. Então Claire liga para Franklin, que agora trabalha na CIA. E se você quer saber como esse abobado conseguiu esse emprego, sendo que sua única experiência de trabalho foi de técnico de informática para uma ONG de direitos dos dinossauros, problema seu.
Well, o filme não lhe deve explicação. Olha só, você é meio que procurada pela galera daqui, então eu não posso falar com você, tá? Como é que a Claire pode ser procurada quando tu que tava com ela em todos os esquemas trabalha pra agência? Oh, meu Deus, tu entregou o que ela fez pelo emprego, que ardiloso. Franklin se reúne com os heróis e rapidamente descobre quem sequestrou Maisie. E por acaso a CIA já estava investigando o criminoso e sabe onde e quando eles entregarão a garota, pois tem um infiltrado entre os bandidos. E o agente é Barry, amigo de Owen. Conveniências, conveniências, conveniências. Enquanto isso, Alan e Ellie chegam nas instalações da Biosyn e se encontram com Ian. O abobado entrega seu bracelete de acesso para a mulher e diz aonde estão os gafanhotos. Oh, mas porque o filósofo teria acesso ao laboratório onde os vilões fazem suas tramóias secretas. E eu sei que ele tem um cúmplice, mas o cara é da comunicação, então que gerência teria sobre isso? De volta a Claire e Owen, eles encontram Barry, que lhes entrega escutas para acompanharem a missão da CIA. Porém diz que não devem se intrometer. Fala sério, Franklin disse a mesma coisa, mas mandou os heróis para o país em que será feito a troca. Agora Barry dá escutas e os leva para o lugar da negociação, mas pede que fiquem quietos. Gostam de se enganar. No banheiro do mercado negro, Claire conhece Kyla e pergunta se a mulher viu Maisie. E adivinhem, Kyla foi a piloto contratada para trazer Beta para esse país e viu Maisie desembarcar em outro avião. Que surpresa agradável. Enquanto isso, Barry, que há 2 minutos havia dito para os nossos heróis não se envolverem na missão, trabalha lado a lado com Owen na vigia dos criminosos. Enfim, a hipocrisia. Então os bandidos realizam a negociação e os agentes da CIA aparecem completamente expostos, com armas inferiores e em menor número. Ótima abordagem, parabéns. E a vilã Santos sai de boa dali, pois sabe da miopia dos figurantes, que assim como ela prevê, trocam tiros sem acertarem ninguém. Esses caras têm que parar de usar munição de festim. Então a CIA perde de vista Delacour, o homem que sequestrou Maisie. Porém Owen o encontra e vai sozinho atrás dele. Acho que Barry não quis correr atrás do cara para evitar a fadiga. Correndo, Delacour atira em 2 correntes, arrebentando-as. Ah, para com esse filme. Além de ser uma pistolinha, esse maluco mais cedo errou de Owen, que estava parado em sua frente. Vai dizer que aquela hora ele estava sem suas lentes de contato. De dentro das jaulas que ele arrebentou saem 2 malvadossauros. Porém Owen consegue detê-los temporariamente usando seu poder das mãos. Esse cara é um Jedi. Já Delacour cai em uma arena e um dinossauro avança nele. Porém o bicho quer devorar a sua cara e não suas pernas, que estão ao seu alcance. Talvez pernas deem dor de barriga, vai saber. Delacour sai dali. É derrubado por Owen e ao cair tem seus braços abocanhados por 2 dinossauros. Então ele revela com quem Maisie está. E um terceiro dinossauro aparece para devorar sua cabeça. Que bom que o bicho esperou para matar a fome. Mas o melhor de tudo é que esse dinossauro passou sabe-se lá quanto tempo acorrentado à parede. E só agora descobriu que podia se soltar. Então Owen avisa a Claire do que descobriu. Ela tá com a Santos, a mulher de branco. Deixa ela comigo. Claro, vai sozinha atrás de uma criminosa potencialmente perigosa. Afinal, ela é uma Hellis figurante. E que legal que a CIA, que forneceu os comunicadores, não está ouvindo a conversa. Essa agência realmente respeita a privacidade. Enquanto isso, os vilões soltam Atrociraptors. Santos aponta laser para os 4 agentes da CIA, que não tem nenhuma reação, pois deve ser contra a lei atirar em quem está apenas tentando fazer você ser devorado. Mas o melhor de tudo é que são 4 dinossauros para 4 agentes. Ninguém vai ficar segurando vela. Que maravilha. Os dinos vão atrás dos agentes, devorando um deles rapidamente. Então Claire aparece e encara a vilã, que podia aproveitar que um dos dinossauros está livre para mandá-lo atrás da heroína. Mas Santos resolve correr. Claro, melhor ainda. Claire vai atrás da vilã, que entra em uma casa que deixa todas as portas abertas. Afinal, tranca nas portas é coisa de brasileiro. Claire empurra-la Santos. E você acha que a criminosa lhe dará um tiro na cara? Mas não, pois figurantes não podem andar armados, então ela vai na faquinha. Claire rapidamente derrota a vilã usando um taser de dinossauros. Então pergunta onde está Maisie, e Santos se recusa a responder, já que é experiente no mundo do crime e não vai ceder só porque estão lhe apontando um taser. Fala pra mim. Na Biosyn. Estão levando ela pra Biosyn.
porém um dinossauro aparece para atacar Claire, mesmo ela não tendo sido marcada por um laser até aquele momento. Que bicho proativo. Claire sai correndo sendo perseguida pelo animal. Já Barry, que está preso em um aposento, vê a porta ser arrombada por um dinossauro, mas bem na hora Owen aparece para tirá-lo de lá. The following timing perfeito. De volta a Claire, ela pula de uma sacada para outra, escapando de ser devorada pelo Atrociraptor, pois a grade da sacada cede, e Claire foi parar na rua em que Kyla estava passando, e a nossa heroína consegue se soltar, pois bem embaixo dela estava estacionado um caminhão com a caçamba protegida por uma lona, e Kyla consegue tirá-las dali no veículo, pois o motorista o deixou com as chaves. Conveniências, 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 conveniências. Já Owen e Barry são encontrados pelo dinossauro, que está programado para matar Barry, mas mesmo assim o bicho para, pois eles levantaram as mãos. Lembra de quando a gente botava os raptores no caminhão? Lembro. E ao dizer isso, Barry se coloca à frente da gaiola do animal, baixa a mão e quando o bicho pula nele, desvia do dinossauro que cai dentro da jaula. Tá louco? E era assim que vocês colocavam os Velociraptors no caminhão. E eu achava que meu antigo emprego era abusivo. Já Santos aparece para ser presa. Que atenciosa. Porém, mesmo rendida, aponta um laser para Owen, que sai de moto, sendo perseguido por um dinossauro. Ah, faça-me o favor. Se tinha outro dinossauro ali, além daquele que eles prenderam, porque o bicho não atacou Barry? Vai dizer que um Atrociraptor não se mete no trabalho do outro? Então Owen sai do prédio e um dinossauro que vem da rua surge para persegui-lo. Fala sério? Esse aí nem o viu ser marcado, que Maria vai com as outras. Enquanto isso, Claire é perseguida de perto por outro dino. Meu Deus, o bicho não conseguiu alcançá-la quando ela estava a pé, mas consegue acompanhar o veículo. Já na praça, dois vilãossauros estão caminhando enquanto as pessoas correm no meio deles. E se pausarmos, notaremos que não há ninguém de patinete. Porém, na cena seguinte surge um abobado, que pelo visto sequer viu os dinos até ser engolido. Se teletransportou pro lugar errado, amigão. Enquanto isso, Kyla leva a Claire até seu avião e ajusta a aeronave para receber o Owen, que está chegando de moto. Mas que figurante prestativa. Imagina o que ela faria por ele se os conhecesse há mais tempo. Há 2 dias, por exemplo. Owen entra no avião, sendo seguido por um dos dinossauros. Kyla empina a aeronave e a moto do herói vai de encontro ao animal, jogando-o para fora. E do lado de fora não há nem rastro do segundo dinossauro que perseguia o herói. Será que tomou chá de sumiço? Owen conversa com a piloto traficante de dinossauros. Vai arriscar sua vida por gente que você nem conhece? Vai ficar questionando ou vai querer a carona? Para de encher o saco da filha da fada da conveniência. Enquanto isso, nos laboratórios da BioSyn, o cientista Henry Wu, que nos filmes anteriores estava nem aí com a quantidade de gente que era devorada, contanto que ele pudesse seguir com seus experimentos. Agora tá todo arrependidinho e gentil com Maisie. E não, você não precisa ver como esse personagem mudou tanto de personalidade. Use sua imaginação, finja que foi com um livro mágico. Então Maisie descobre que Charlotte Lockwood clonou a si mesma e serviu de genitora para Maisie, alterando as células da guria para que ela não compartilhasse de sua doença e blá 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 blá. Mas que excesso de maionese. Fazia sentido Lockwood ter clonado a filha devido não saber lidar com a dor da perda. Mas agora querem que a gente acredite que a cientista clonou a si mesma, sem se importar com as implicâncias éticas e criminais, só para provar que podia engravidar sem um homem. Já Alan e Ellie chegam aos laboratórios secretos usando disfarces, escapando de serem vistos por todos os funcionários enquanto se trocavam, pois foram acobertados pelo editor. Eles vão até o cercadinho dos gafanhotos e recolhem um deles. Enquanto isso, Maisie é deixada sozinha no laboratório. Ela pega um bracelete de acesso, abre a gaiola de Beta e foge dali por uma passagem secreta. Vou te dizer, a BioSyn é péssima em sequestros. De volta a Alan e Ellie, eles saem do laboratório dos gafanhotos, caindo um sobre o outro e são encontrados por Maisie. Que conveniente. E claro que a garota os reconhece e eles decidem fugir juntos. Afinal, para estar no último filme, ela teve que assistir aos outros. Enquanto isso, Kyla e nossos heróis se aproximam da empresa e pedem autorização para pousar. Negativo, você está trazendo passageiros não autorizados, câmbio. Mas como é que essa figurante sabe disso? Tem câmeras no avião
avião da Kyla, por acaso? Então o segurança se aproxima de Lewis, o dono da empresa. Falei com a Santos. São os pais da garota. Mas a Santos não tinha sido presa pela CIA. E como é que ela saberia que são os pais de Maisie? Se ela sequer viu que Kyla resolveu ajudá-los. Meu Deus. Quem escreveu esse roteiro tinha a memória tão curta que de uma página para outra já tinha esquecido o que tinha escrito. Lewis manda liberarem o espaço aéreo para os dinossauros. Então um periquitossauro aparece e ataca o avião dos mocinhos. Kyla avisa que a bagaça está caindo e que o assento de Claire é o único ejetável. Claire ejeta então um periquitossauro voa próximo de seu rosto, mas o bicho, além de não atingi-la, também não acerta em seu paraquedas mesmo estando tão perto. Deve ter tirado a asa para não acertar a mulher. Que atencioso. Claire cai nas árvores. Já o avião vai desgovernadamente em direção de um lago congelado. Owen, que tá com o cinto de segurança quebrado, agarra a bagaça com uma mão e segura em uma alça de metal com outra. Boa sorte com isso. Já Alan, Ellie e Maisie são encontrados por Ramsey, o amigo de Ian, que diz que há um avião esperando por eles. Olha que máximo. Nesse lugar cheio de câmeras, o único a encontrá-los é um aliado. Quem diria? De volta a Claire, ela se solta da árvore e vai se arrastando pelo chão enquanto um manicuriossauro a persegue lentamente. E ela mergulha no lago. O bicho percebe onde ela está, mas não a ataca, pois a água tá suja e não quer molhar o bico. Já Owen e Kyla saem ilesos e secos de dentro do avião, pois mesmo que estivessem sem equipamentos de segurança adequados, ainda tinham a proteção do editor. Eles caminham pelo gelo que está quebradiço e são encontrados por um galinhossauro. O bicho mergulha no lago congelado. Nossos heróis tentam correr, porém Owen cai na água. Mas não se preocupem com esse animal, pois ele é puxado a jato pra fora por Kyla. Eu sabia que essa mulher malhava. Eles correm e chegam a um elevador, ficando protegidos do animal. E Owen já está praticamente seco. Acho que o cagaço faz a gente secar mais rápido. E mesmo tendo ficado encharcado pelo lago congelado, o cara não sente frio. Não sabia que ele era gaúcho. Enquanto isso, segurança de Lewis mostra a ele as filmagens de Ellie e Alan no laboratório. Fomos atrás do item que fugiu e passou despercebido. Ah, para com isso, filme. Vai dizer que nessa burra empresa não tem um segurança para ficar exclusivamente vigiando as câmeras. E mesmo que estivessem distraídos procurando Maisie, como é que ninguém pensou em verificar as câmeras para descobrir em que corredor ela estava? O segurança conta que nossos heróis pegaram o trem da empresa e que Ian deve ter passado a chave de acesso para eles. Porém, não sabem que Ramsey os ajudou a pegar o trem, pois eles teriam que continuar assistindo as filmagens e isso dá uma preguiça. Já no trem, Ellie conta para Maisie que conheceu a mãe dela. Uns anos depois que o Raymond morreu, ela foi na minha universidade dar uma palestra e... Ah, faça-me o favor. Raymond e Lockwood terminaram a sociedade, pois Raymond acreditava que o amigo havia clonado a própria filha, por não conseguir suportar sua morte, ou seja, Charlotte morreu antes de Raymond. Não vai me dizer que a palestra foi dada por uma zumbi. E ela era consciente. Consciente a ponto de fazer uma clone dela mesma. Eu fui a experiência dela. Não, ela queria uma filha mais do que tudo. Só que inseminação artificial e sexo estavam fora de cogitação. De volta a Lewis, ele desliga o trem ao invés de fazer o veículo voltar para que a sua segurança pudesse apanhar os fugitivos. Mas vai ver, ele não leu o manual da bagaça. Já o trio para bem em um local onde podem descer. Que conveniente. Ian é demitido por Lewis, que manda Ramsey, responsável pela comunicação da empresa, acompanhar nosso herói para pegar suas coisas. Claro, não precisa envolver a segurança. Ian só ajudou na invasão, nada demais. Então Ramsey leva Ian para a garagem e lhe entrega um veículo. De volta a Ellie e os outros, eles são perseguidos por dinossauros em uma caverna. Então chegam a um portão encontrando a bagaça fechada, mas não se preocupem com esses animais, pois Ian os encontra. E Ramsey, através das imagens das câmeras de vigilância, libera nossos heróis. E sorte que os vilões não têm acesso
acesso a essas câmeras, senão nossos heróis estavam ralados. Enquanto isso, Claire é cercada por Guspidosaurus, e um dos dinossauros se prepara para atacá-la lentamente. Porém, Owen aparece na última hora sem fazer qualquer barulho. The Following Timing perfeito. E digamos que não seja forçação ele parar o ataque apenas esganando o bicho. Mas o que aconteceu com os outros dinossauros? Ficaram com medinho. Enquanto isso, Lewis manda queimarem os gafanhotos. E os insetos, mesmo em chamas, quebram o vidro do laboratório e fogem. Fala sério. Quando Ellie e Alan saíram de lá, os gafanhotos que os perseguiam morreram por um simples jatinho de ar que receberam nas fuças. Os gafanhotos caem em chamas na reserva de dinossauros. Um dos insetos atinge o veículo de Ian, que sai capotando, e eles vão parar bem na frente de Owen, Claire, Kyla e da Fada da Conveniência. Já Maisie enxerga seus tutores ao olhar para o lado. Porém, quando o filme corta para Owen e os outros, eles estavam atrás do carro. Então Maisie apresenta Ellie, Alan e Ian a seus tutores. E o grupo vê um giganotossauro se aproximando. Porém, esperam Alan descrever o animal para se esconderem. Afinal, eles tinham primeiro ter certeza que o bicho era perigoso. E o animal, que também é conhecido como 1024 Nomegasauro, de todos os humanos que tinha para atacar, escolhe logo a guria que está protegida por grades. E Maisie só termina de subir as escadas depois que o dinossauro arranca sua proteção. Sacaneou o bicho só para deixá-lo com água na boca. O dinossauro se livra da grade. E quando se vira para os humanos, descobrimos que mais 4 pessoas subiram a plataforma depois da Maisie. Olha só, parece até que foram teletransportados para cima pelo editor. E o grupo, mesmo vendo o dinossauro, caminham bem para frente de sua boca. Desistiram de sobreviver, mas que horror! E o bicho se aproxima para devorá-los lentamente. Porém, Ian chama a atenção do animal bem na hora. The Following Timing perfeito. E o dinossauro abandona vários humanos suculentos para ir atrás de um gafanhoto em chamas. Mas que gosto peculiar. Ian atira o inseto na boca do dino, que na hora já sofre com uma azia danada. Então Ian vai subir as escadas e resvala. Porém, é apanhado bem na hora por Alan. Mas o relógio de vocês está pontual hoje, hein? E Ian fica com cara de abobado olhando para seu herói, que consegue segurá-lo com uma mão sem muito esforço. Esse é o resultado de um homem de 74 anos nunca ter casado. O grupo entra dentro de uma sala da plataforma. Porém, o dinossauro laça Claire e a puxa por uma cordinha. Oh, mas é um dinossauro cowboy, quem diria? Porém, o grupo ataca o dinossauro e consegue afastá-lo. Lewis manda evacuarem a empresa, então fala para Ramsey que ele ficará no comando. Mas como assim? Ramsey é chefe da comunicação, então quantos executivos tiveram que morrer para ele ser o próximo na linha de comando? Ramsey revela sua traição e na cena seguinte ele já se teletransportou para onde está nossos heróis. Claro, por que não? E Ramsey, que é o Relações Públicas da empresa, conta que é necessário redistribuir a energia da reserva e explica como fazê-lo. Olha só, o cara se especializou até na engenharia da reserva. Agora entendi por que Lewis o promoveu na frente de tantos outros. O grupo se divide. Ellie e Claire vão até o setor de energia, enquanto Owen, Maisie e Alan vão atrás de Beta. Eles encontram o bicho, mas Owen não consegue acertar os dardos. Então Maisie usa o poder da mão Jedi. Alan faz o mesmo e o bicho fica parado. Meu Deus, são 2 mãos. E Owen espera o bicho que tá parado atacar Alan pra atirar. Tá louco? Quis dar um susto no velho. Já Lewis é devorado por dinossauros ao tentar sair da reserva. Então nossos heróis se preparam para partir. E Henry Wu aparece pedindo uma carona, dizendo que ele pode reescrever o DNA de um gafanhoto e afetar todos os enxames que estão devorando plantações ao redor do mundo. Pois como o filme tá acabando, não precisará explicar essa solução mágica. Kyla chega com um helicóptero e Ramsey avisa que ela não pode pousar ali. E
Kyla não viu esse dinossauro imenso até que ele estivesse em cima dela, pois a mulher tem 72 graus de miopia, até a escuridão ela enxerga a porrada. Kyla pousa, porém nossos heróis não conseguem chegar até ela, pois a T-Rex aparece na frente deles, e de um ângulo para outro, o Giganotossauro surge nas costas do grupo pela direita. Tá louco? Esse dinossauro tava mais pro canto e seu interesse era enfrentar a T-Rex, porque ele tá fazendo a volta para ficar atrás dos humanos. Vai dizer que a entrada do ringue é só por ali. Os dinossauros se aproximam um do outro, mas o grupo só sai do caminho quando Alan explica o óbvio. Nossos heróis se separam em dois grupos. Então a T-Rex cai próxima a Enryu e se atira no chão fingindo ter sido atingido para ver se consegue um cartão amarelo para a adversária. Giga derruba a T-Rex sobre uma placa que cai sobre o grupo de Owen e ele vai correr em direção deles, pois pelo visto quer morrer junto, vai saber. Kyla usa um sinalizador para jogar o Giga contra o Manicuriosauro. Nossos heróis escapam, já a T-Rex se recupera e com a ajuda do Manicuri, que a conhece do salão, derrotam o Giga e ficam se vangloriando, amiguinhas safadas. Ellie e Alan ficam juntos, Maisie deixa de ser uma peste ingrata e Beta volta para Blue. Fim. E esses são os 449 pontos de tudo de errado com as duas trilogias do Parque dos Dinossauros. Se você ficou até aqui e ainda não tá inscrito, eu não sei o que te dizer mais pra te convencer. Então só te inscreve aí e deixa o like. Um forte abraço, tchau!